Se você tiver esse bebê, vou destruir sua família, avisou o milionário CEO. Mas 4 anos depois, ele a viu caminhando com uma linda filha. Há feridas que o dinheiro não consegue curar. Traições que se aprofundam tanto que se tornam a arquitetura de quem você se torna. E na noite em que Carlos Lima empurrou um envelope de dinheiro sobre sua mesa de mogno e disse a Camila Teixeira para resolver seu erro, ele criou a mulher que um dia reduziria seu mundo inteiro a cinzas. Camila estava no centro de seu escritório de cobertura, com as mãos tremendo contra a seda do vestido, sentindo o peso do segredo que carregava há semanas, pressionando suas costelas como uma pedra. A cidade se estendia abaixo deles através de janelas do chão ao teto, um mar cintilante de luzes que parecia zombar da escuridão que consumia o espaço entre eles. Ela havia ensaiado aquele momento inúmeras vezes, imaginado o rosto dele amolecendo, seus braços a puxando para perto, da forma que faziam em todas aquelas noites roubadas quando ele sussurrava seu nome como uma prece contra sua garganta. Em vez disso, Carlos estava atrás de sua mesa com o maxilar cerrado, seus olhos carregando o tipo de cálculo frio que ela já havia visto ele usar com executivos rivais antes de destruir suas carreiras. O homem que havia traçado poesia em sua pele com as pontas dos dedos havia desaparecido, substituído por alguém que a olhava como se ela fosse um problema que exigia eliminação imediata. Ela observou sua mão deslizar sobre a madeira polida, empurrando para frente um envelope grosso que pousou entre eles com o peso da finalidade. 50 mil reais, disse ele, com a voz despida de cada inflexão terna que ela havia memorizado durante os 6 meses juntos. Isso deve mais que cobrir tudo. Tem o nome de uma clínica discreta. Podem resolver isso em poucas horas. Ninguém precisa saber que isso aconteceu. Camila sentiu algo rachar dentro do peito. Uma fratura limpa que nunca cicatrizaria direito, por mais que o tempo passasse. Ela sabia sobre Isabela, sabia sobre o noivado que Carlos prometia não significar nada além de estratégia de negócios, havia acreditado nele quando disse que só estava se casando com ela pelos assentos no conselho que a família dela controlava. Ela havia se convencido de que o amor importava mais do que o momento certo, que eventualmente ele escolheria a autenticidade em vez da ambição. Mas ali, com o dinheiro para o aborto entre eles, ela finalmente compreendeu que havia sido uma conveniência, algo quente e disponível para preencher suas horas vazias enquanto ele construía seu império sobre a fundação de outra pessoa. Vou ficar com o bebê, ela sussurrou, e viu a expressão dele mudar de dispensa fria para algo mais sombrio, algo que a fez instintivamente recuar. Carlos contornou a mesa com graça predatória, sua presença preenchendo o espaço até que ela mal conseguia respirar. Você não está pensando com clareza, disse ele. Cada palavra medida e precisa. A família de Isabela controla os votos do conselho que preciso para a fusão. O casamento é em 3 semanas. Se você ficar com essa criança, se alguém descobrir o que aconteceu entre nós, a família dela vai retirar o apoio, e minha empresa ficará vulnerável à aquisição hostil que venho combatendo há 2 anos. Tudo o que construí vai desmoronar. Então você está me pedindo para escolher sua empresa em vez do nosso filho? Disse Camila, e odiou como sua voz falhou na última palavra. Estou te dizendo o que acontecerá se você não fizer isso, respondeu Carlos. E algo em seu tom fez seu sangue gelar. Sua mãe trabalha no Hospital das Clínicas, não é? Chefe de enfermagem na unidade de cardiologia. Seria uma pena se surgissem questões sobre o manejo dos protocolos de medicação. Uma única investigação poderia custar a ela não apenas o cargo, mas a licença. E o negócio de jardinagem do seu irmão, que ele acabou de garantir aquele contrato comercial. Conheço os incorporadores pessoalmente. Uma conversa e esse contrato desaparece. Camila o encarou, observando o homem que amava ameaçar sua família com a eficiência casual de alguém agendando uma reunião. Ela pensou em sua mãe, que havia feito turnos duplos para colocá-la na faculdade, que havia chorado de alegria quando Camila conseguiu aquele emprego. Ela pensou em seu irmão, que havia lutado durante anos para construir algo legítimo depois que o pai os abandonou. Carlos estava lhe oferecendo uma escolha que não era realmente uma escolha, encurralando-a em um canto com precisão. Pegue o dinheiro, disse Carlos, sua mão estendendo-se para tocar seu rosto com uma gentileza que parecia uma zombaria. Vá à clínica. Em alguns meses, tudo isso parecerá um pesadelo.
Não posso te dar o que você quer, Camila. Não posso ser o homem que você precisa que eu seja, mas posso garantir que você seja cuidada financeiramente. Isso tem que ser suficiente. Ela olhou por um longo momento, memorizando os contornos de seu rosto, depois pegou o envelope e assentiu lentamente. Tudo bem. Vou resolver isso. O alívio que inundou a expressão dele fez seu estômago se revirar, mas ela manteve o rosto impassível enquanto caminhava em direção à porta. A mão dele alcançou seu pulso, puxando-a de volta para um último beijo que tinha gosto de despedida e mentiras. Me desculpe, se ele sussurrou contra seus lábios. Eu gostaria que as coisas pudessem ser diferentes. Eu também, respondeu Camila, e quis dizer isso de maneiras que ele jamais compreenderia. Ela saiu do escritório com o envelope apertado contra o peito, desceu de elevador pelos 40 andares de sua torre de vidro, e saiu para o ar da noite que parecia frio demais. Seu telefone vibrou com uma mensagem da mãe perguntando se ela queria jantar, e Camila teve que se apoiar em um poste de luz para não desabar. Foi para seu pequeno apartamento e começou a fazer as malas com eficiência mecânica, suas mãos se movendo sem pensamento consciente, dobrando roupas em malas, embrulhando fotografias em jornal, desmontando a vida que havia construído peça por peça. Reservou um voo usando seu cartão de crédito, sabendo que chegaria ao limite, mas sem se importar, sabendo apenas que precisava estar em algum lugar onde Carlos não pudesse encontrá-la. Sua mãe ficaria confusa. Seu irmão exigiria explicações, mas Camila não podia lhes contar a verdade sem colocá-los em risco. Ela teria que desaparecer tão completamente que Carlos não tivesse razão para cumprir suas ameaças. Ela estava quase terminando de fazer as malas quando a porta do apartamento estremeceu sob 3 batidas firmes. Camila se aproximou do olho mágico e sentiu o coração parar ao ver o homem parado em seu corredor. Ela o reconhecia pelas fotos do noivado. O irmão mais velho de Isabela, Ricardo, salto e largo, com o tipo de rosto que parecia simpático nas fotografias, mas carregava algo calculista nos cantos. Era o arquiteto das estratégias de negócios de Isabela, o executor que lidava com problemas malabarescos demais para a imagem pública do pai deles. Ele bateu de novo, mais forte, e quando ela não respondeu, sua voz filtrou-se com charme ensaiado. Camila Teixeira, só quero conversar por um momento. Não há necessidade de ter medo. Cada instinto gritava para ficar em silêncio, mas antes que pudesse se afastar, ouviu metal raspando contra a fechadura. Ele estava arrombando, realmente invadindo, e Camila recuou cambaleando, alcançando o telefone. A porta se abriu e ele preencheu o vão, seu sorriso sem vacilar. Você está cometendo um erro, disse ele casualmente, entrando. O casamento da minha irmã não pode ter complicações. Nossa família investiu recursos consideráveis posicionando Carlos Lima como parceiro ideal para as ambições de Isabela. Ela não está se casando com ele por amor, senhorita Teixeira. Está se casando porque a empresa dele complementa a nossa perfeitamente. Porque juntos criam uma dinastia que dominará seu setor por gerações. Você e sua gravidez representam uma ameaça a anos de planejamento cuidadoso. Saia, disse Camila, mas sua voz saiu fina e aterrorizada. Isabela sabe de você, continuou Ricardo, seu tom quase casual. A patética tentativa de descrição de Carlos não enganou ninguém. Mas Isabela não liga para o caso dele. Ela liga para o timing e a imagem. Uma amante grávida surgindo 3 semanas antes do casamento cria exatamente o tipo de escândalo que pode assustar membros nervosos do conselho, pode fazer nossa família parecer fraca e despreparada. Então Carlos lhe deu dinheiro, o que foi generoso. Mas você ainda está aqui, ainda grávida, ainda um problema que precisa ser resolvido. Camila tentou correr para o quarto, tentou se trancar e pedir socorro, mas ele era mais rápido e mais forte. Ela lutou, gritou, sentiu seu corpo bater contra os móveis, sentiu a dor explodir em seu crânio quando sua cabeça bateu na borda da mesa de centro. O mundo tombou de lado, a escuridão se infiltrando, e a última coisa que ela viu antes de perder a consciência foi Ricardo ajeitando o paletó como se nada tivesse acontecido. Quando Camila acordou no hospital horas depois, uma enfermeira gentil estava verificando seus sinais vitais. Camila disse que havia caído, que havia sido descuidada.
Submeteu-se ao exame, ouviu o médico explicar que tinha uma leve concussão, sentiu alívio quando confirmaram que a gravidez ainda era viável. Mas quando a deixaram sozinha naquele quarto estéril, ela tomou uma decisão que remodelaria tudo. Ela podia ficar e lutar, ou podia desaparecer tão completamente que nem Carlos nem a família de Isabela jamais a encontrariam. Ela escolheu a sobrevivência, escolheu o futuro de sua filha em vez da justiça, e quando saiu daquele hospital na manhã seguinte, Camila Teixeira deixou de existir em tudo o que importava. A mulher que embarcou em um voo naquela tarde não carregava nenhum nome que Carlos Lima reconheceria. Nada além do dinheiro manchado de sangue dele e uma feroz determinação de transformar sua crueldade em algo que ele jamais poderia destruir. Carlos Lima aprendeu a viver com fantasmas, embora jamais os chamasse por esse nome. Jamais reconhecesse a forma como a ausência de Camila criava um vazio em seus dias que nenhuma quantidade de sucesso conseguia preencher. A fusão aconteceu exatamente como planejado. A família de Isabela entregou seus votos no conselho, e Carlos se viu diante do altar 3 semanas após o desaparecimento de Camila, observando sua noiva caminhar pelo corredor decorado com rosas brancas que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Isabela era bela da forma calculada das mulheres que compreendiam que a aparência era moeda, seu sorriso perfeito para as câmeras que documentavam sua união. Eles assinaram papéis que uniram suas empresas mais completamente do que qualquer voto poderia unir seus corações. E quando ele a beijou diante de 500 testemunhas, Carlos não sentiu nada além do fraco alívio de alguém que havia evitado um desastre com sucesso. O casamento se estabeleceu em um ritmo de distância educada, quartos separados no apartamento de cobertura, aparições públicas cuidadosamente coordenadas onde representavam seus papéis com facilidade ensaiada. Isabela nunca perguntava sobre suas noites tarde no escritório, nunca questionava as olheiras, nem a forma como ele às vezes ficava parado diante das janelas, olhando para o nada. Ela havia conseguido o que queria, um marido poderoso para complementar a influência da família, e Carlos tinha seus assentos no conselho. Era suficiente, ele se dizia. Tinha que ser suficiente. Mais tarde da noite, quando o sono não vinha, ele pensava em Camila da forma fragmentada de alguém tentando se lembrar de um sonho. Havia tentado encontrá-la nas primeiras semanas após o desaparecimento, se ligou para o número desconectado, foi ao apartamento dela e o encontrou vazio, sem endereço de encaminhamento. A mãe dela alegou ignorância com lágrimas nos olhos. O irmão ameaçou quebrar o maxilar de Carlos se ele aparecesse de novo. E eventualmente Carlos parou de procurar, porque qual era o sentido? Ela havia pegado seu dinheiro e resolvido o problema, havia feito exatamente o que ele exigiu. E se alguma pequena parte dele se perguntasse se ela havia de fato feito a interrupção, ou se em algum lugar do mundo existia seu filho, ele enterrava essa questão sob camadas de trabalho e ambição e o impulso implacável de construir seu império. Sua empresa prosperou nos 4 anos seguintes. Aquisições e expansões que colocaram seu nome em revistas de negócios, convites para falar em conferências onde executivos mais jovens pendiam de cada palavra. A família de Isabela abria portas que antes estavam fechadas, sua influência suavizando o caminho para negócios que deveriam ter levado anos para negociar. No papel, Carlos Lima tinha tudo o que um homem poderia querer. Na realidade, havia construído uma magnífica prisão e a chamado de sucesso. A cúpula empresarial no centro de convenções do centro da cidade era o tipo de evento que Carlos geralmente evitava, apresentações enfadonhas e networking forçado demais. Mas o pai de Isabela insistiu que sua presença sinalizaria solidez aos acionistas. Carlos ficou sentado durante as sessões da manhã com a mente em outro lugar, respondendo e-mails pelo telefone, mal registrando os palestrantes que dronavam sobre tendências de mercado e estratégias de investimento. Estava considerando sair mais cedo quando o moderador apresentou o palestrante principal da tarde, e algo no nome o fez levantar os olhos da tela. Por favor, deem as boas-vindas a Camila Teixeira, diretora-geral da Teixeira Capital Ventures, que falará sobre abordagens inovadoras para o financiamento de risco em mercados emergentes. Carlos sentiu o mundo se estreitar em um único ponto de foco quando uma mulher entrou no palco, sua silhueta iluminada pelas telas de apresentação, sua presença comandando o tipo de atenção que vinha de autoridade genuína, não de influência emprestada. Ela usava um terno sob medida em cinza carvão profundo, o cabelo preso em um estilo que enfatizava as linhas elegantes de seu rosto.
E quando ela sorriu para o público, Carlos sentiu seu coração parar e recomeçar com força dolorosa. Era Camila. E ao mesmo tempo não era, porque a mulher naquele palco se portava como alguém que nunca havia tido medo de nada, que nunca havia ficado tremendo em seu escritório aceitando suas ameaças. Ela falava com a confiança tranquila de alguém que conhecia seu valor, sua apresentação desmontando modelos tradicionais de investimento com inteligência afiada e apoiando suas teorias com dados concretos que faziam investidores experientes se inclinarem para a frente em seus assentos. Carlos não conseguia ouvir uma palavra. Seu foco inteiro consumido pela realidade impossível de sua presença, pela forma como ela se movia, pelo riso que escapou quando alguém fez uma pergunta particularmente absurda. Ela havia se transformado em algo inatingível, algo que existia em uma estratosfera muito acima da garota que havia ameaçado com seu envelope de dinheiro manchado de sangue. Quando a apresentação terminou com aplausos entusiasmados, Carlos já estava se movendo em direção ao palco, seu corpo operando por instinto em vez de pensamento. Precisava alcançá-la. Precisava entender como aquela transformação havia acontecido. Precisava ouvi-la explicar onde havia estado durante 4 anos e por que ela olhava daquela forma quando seus olhos se encontraram através da multidão que se dispersava. Mas Camila foi mais rápida, já estava sendo conduzida para os bastidores pela equipe da conferência, já desaparecendo antes que ele pudesse diminuir a distância entre eles. Carlos seguiu de qualquer forma, suas credenciais de imprensa passando pelo primeiro ponto de segurança, sua determinação carregando-o pelos corredores dos bastidores até avistar ela perto da sala dos palestrantes. Ela conversava com outro executivo, sua linguagem corporal relaxada e profissional. E ao lado dela estava uma menina pequena, talvez de 4 anos, segurando a mão de uma mulher que claramente era babá. A criança tinha cachos escuros que captavam a luz fluorescente. Um rostinho que carregava traços que Carlos reconhecia de suas próprias fotos de infância. E quando ela riu de algo que a babá disse, o som o atingiu como um golpe físico no peito. Camila deve ter sentido seu olhar porque sua cabeça virou bruscamente, seus olhos travando-nos dele através do corredor. Por um momento, tudo mais deixou de existir exceto o peso daquele olhar, a forma como sua expressão mudou de surpresa para algo mais frio que o ódio, algo que parecia indiferença completa. Ela disse algo ao seu interlocutor, tocou o ombro da criança gentilmente, e caminhou em direção a Carlos com o passo medido de alguém se aproximando de um confronto desagradável, mas necessário. Senhor Lima, disse ela quando chegou a ele, sua voz profissionalmente neutra de uma forma que parecia pior do que a raiva seria. Não sabia que estaria presente nesta cúpula. Carlos não conseguia formar palavras, sua garganta fechando em volta de todas as perguntas que exigiam respostas. Ele olhou além dela para a menininha que agora examinava algo na bolsa da babá, para os cachos escuros e a forma de suas mãozinhas, para a realidade inegável de sua existência. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu rouca e estranha. Você ficou com ela. Fiquei com minha filha, corrigiu Camila, cada palavra cuidadosamente enunciada. Ela não tem nada a ver com você. Ela tem meus olhos, disse Carlos, e viu algo passar pelo rosto de Camila antes de sua expressão se fechar novamente naquela palidez terrível. Ela tem os próprios olhos, respondeu Camila. A própria vida. Uma vida da qual você não faz parte e jamais fará. Agora, com licença, tenho um voo para pegar. Ela se virou para ir embora, e a mão de Carlos disparou, agarrando seu pulso da forma que havia feito naquela última noite em seu escritório. Mas Camila se soltou dele com tanta força que várias pessoas se viraram para olhar. Não, disse ela, sua voz caindo para um sussurro que cortou mais fundo do que qualquer grito. Não me toque. Não me fale. Não finja que tem algum direito de saber qualquer coisa sobre minha vida. Você fez sua escolha 4 anos atrás quando me entregou aquele dinheiro e ameaçou minha família. Eu fiz a minha quando decidi que merecíamos algo melhor do que sua crueldade. Camila, por favor, Carlos começou, mas ela já estava indo embora, já estava reunindo sua filha e a babá, já desaparecendo por uma saída que levava à garagem. Ele ficou congelado naquele corredor, consciente dos olhares curiosos sobre ele, consciente de que seu mundo havia acabado de se deslocar em seu eixo de uma forma que ele mal conseguia começar a processar. Ela havia ficado com a filha deles.
Havia desaparecido com sua criança e se reconstruído em algo poderoso e intocável. Havia sobrevivido a ele, prosperado apesar dele, e olhar para ela agora era como encarar o sol depois de anos na escuridão. Carlos chegou ao carro antes que o tremor começasse, antes que o peso total do que havia perdido desabasse sobre ele com clareza devastadora. Ele ficou sentado no banco do motorista com as mãos agarrando o volante, tentando respirar diante da realização de que em algum lugar do mundo havia uma menininha que carregava seus traços e jamais saberia seu nome. A obsessão de Carlos em entender a transformação de Camila o consumiu com uma intensidade de foco único que ele geralmente reservava para aquisições hostis. Exceto que desta vez, o alvo era uma mulher que não queria nada dele exceto sua ausência permanente de sua vida. O relatório de segurança chegou em dias, um arquivo grosso que Carlos leu em seu escritório com a porta trancada e o telefone no silencioso. Cada página revelava outra camada da extraordinária reconstrução que Camila havia realizado enquanto ele vivia sua existência oca. Ela havia desaparecido completamente após sair de seu escritório naquela noite, havia usado seus R$ 50.000 para reservar um voo com o nome de solteira de sua avó, e pousado em uma pequena cidade litorânea a vários estados de distância, onde ninguém conhecia sua história. O relatório detalhava sua gravidez em termos clínicos esparsos, o nascimento de uma filha que ela chamou de Sofia, os meses sobrevivendo ao seu dinheiro manchado de sangue enquanto trabalhava como garçonete em um restaurante cujo dono não fazia perguntas sobre seu passado. Mas 3 meses após o nascimento de Sofia, algo aconteceu que Camila não poderia ter antecipado. Uma carta chegou à caixa postal que ela havia configurado com sua nova identidade, encaminhada por uma cadeia de escritórios jurídicos que a haviam procurado por quase 6 anos. A carta era de advogados representando o espólio de João Teixeira, um bilionário da tecnologia que havia morrido 4 anos antes do nascimento de Sofia. Teixeira havia abandonado a mãe de Camila antes de ela nascer, havia passado sua última década afogado em culpa pela filha que nunca conheceu, e havia deixado instruções em seu testamento para que seus advogados localizassem Camila Silva e entregassem sua herança, independentemente de quanto tempo a busca levasse. A herança era substancial, mas não esmagadora, R$ 8 milhões e uma participação de 5% na Teixeira Capital Ventures, a empresa de capital de risco que seu pai havia fundado 30 anos antes. Era suficiente para mudar suas circunstâncias dramaticamente, mas não o suficiente para garantir segurança de longo prazo, especialmente com um bebê e sem apoio familiar. A maioria das pessoas teria pegado o dinheiro e vivido tranquilamente, investido de forma conservadora, evitado riscos. Mas Camila havia passado 6 meses como assistente executiva de Carlos, observando-o construir um império por meio de agressividade calculada e visão estratégica, e ela havia aprendido mais sobre capital de risco e guerra corporativa do que ele percebia. Ela usou R$ 20.000 do dinheiro de Carlos para comprar livros de negócios e cursos online de finanças e estratégia de investimento. Estudou obsessivamente durante os cochilos de Sofia e tarde da noite após a filha adormecer, preenchendo cadernos com análises de mercado e teorias de investimento, ensinando-se a ler balanços e avaliar potencial de startups com a mesma intensidade que uma vez havia dedicado a memorizar a agenda e as preferências de Carlos. Quando Sofia tinha 8 meses, Camila havia se educado o suficiente para reconhecer algo que a gestão atual da empresa de capital de risco de seu pai havia ignorado completamente. Eles estavam ignorando uma startup de biotecnologia que havia desenvolvido uma ferramenta diagnóstica revolucionária para condições cardíacas, descartando-a porque as 3 fundadoras eram mulheres jovens sem pedigree tradicional ou conexões com instituições acadêmicas de elite. Camila viu o que os homens velhos que dirigiam a empresa do pai não conseguiam ver, que a tecnologia era legítima e potencialmente salvadora de vidas, que as fundadoras eram brilhantes apesar de sistematicamente ignoradas por investidores tradicionais que não conseguiam ver além do gênero e da juventude delas. Ela usou R$ 4 milhões de sua herança para comprar uma participação substancial na startup. Uma aposta que a aterrorizou porque o fracasso significaria que havia desperdiçado metade de sua segurança financeira em uma única jogada. A aposta pagou de forma espetacular. Em 18 meses, a empresa de biotecnologia foi adquirida por um gigante farmacêutico por R$ 200 milhões. A participação de Camila de repente valia 30 milhões. E ela não estava mais apenas sobrevivendo. Estava construindo capital real. Mas o dinheiro por si só não a tornava poderosa.
O que veio a seguir exigiu algo mais difícil do que o risco financeiro. Exigiu que Camila saísse do esconderijo e reivindicasse o nome do pai publicamente. Ela apareceu na sede da Teixeira Capital Ventures com sua participação societária e exigiu um assento no conselho, enfrentou os homens velhos que haviam gerido mal o legado de seu pai por anos, e sistematicamente expôs seus fracassos com a precisão de um cirurgião e a implacabilidade de alguém que havia sobrevivido a ameaças reais. Ela tinha apenas 26 anos, com uma criança pequena em casa e nenhum diploma formal de negócios, mas havia passado 2 anos ensinando a si mesma tudo o que eles sabiam, enquanto também aprendia com seus erros. A batalha pelo controle da Teixeira Capital durou mais um ano inteiro. Camila construiu coalizões com outros investidores frustrados, recrutou analistas brilhantes de origens ignoradas, e se posicionou não apenas como herdeira do pai, mas como alguém com uma visão genuinamente superior para o futuro da empresa. Quando Sofia completou 3 anos, Camila havia triplicado os ativos sob gestão da empresa e se estabelecido como uma das capitalistas de risco mais bem-sucedidas de seu setor. Ela fazia investimentos em startups lideradas por fundadores que outros descartavam, encontrava empresas resolvendo problemas reais em vez de perseguir a moda, e construiu uma reputação por ver potencial onde investidores tradicionais viam apenas risco. A imprensa financeira a chamava de prodígio, sem saber que cada investimento bem-sucedido era impulsionado pela memória de ser descartada e ameaçada. Cada contratação de um fundador ignorado era um ato de vingança contra um mundo que havia tentado destruí-la quando ela estava mais vulnerável. Carlos soube de tudo isso através de seu relatório de segurança. Soube que Camila não havia recebido um império de presente, mas havia lutado por cada centímetro de seu sucesso contra pessoas que a descartavam e circunstâncias que deveriam tê-la quebrado. A herança do pai lhe deu um ponto de partida, mas tudo depois disso foi conquistado por inteligência, determinação e disposição de apostar em si mesma quando mais ninguém apostaria. Os 50 mil reais que Carlos havia lhe dado para resolver seu problema haviam se tornado capital semente para sua educação e seu primeiro grande investimento, a pedra fundamental de um império que agora eclipsava suas próprias realizações. Mas o que devastou Carlos mais do que o sucesso financeiro de Camila foi descobrir o custo desse sucesso. O relatório de segurança incluía detalhes mostrando que Camila havia dado à luz sozinha em um pequeno hospital regional, havia trabalhado durante complicações na gravidez sem apoio, havia passado o primeiro ano de Sofia operando com 3 horas de sono por noite enquanto construía sua estratégia de investimento. Ela havia perdido os primeiros passos da filha porque estava em uma reunião do conselho lutando pelo controle da empresa do pai. Havia contratado uma babá quando Sofia tinha 6 meses, não porque quisesse, mas porque não podia se dar ao luxo de parar de trabalhar, não podia arriscar perder o impulso quando toda a sua segurança financeira e o futuro da filha dependiam de se provar em um mundo projetado para excluir pessoas como ela. O relatório mencionava que Camila estava noiva de Eduardo, um cirurgião pediátrico com reputação impecável e o tipo de bondade estável que provavelmente o tornava o exato oposto de tudo que Carlos representava. Eduardo aparecia em fotografias ao longo do arquivo, com o braço em volta de Camila em eventos de caridade, a mão segurando Sofia enquanto caminhavam por feiras livres, sua presença em suas vidas tão natural e confortável que fazia Carlos querer socar a janela do escritório. O homem claramente adorava Camila e Sofia, havia aparentemente proposto após 2 anos de namoro paciente, e lhes dado o tipo de vida familiar tranquila que Carlos havia negado através de sua covardia e crueldade. Havia uma fotografia a qual Carlos retornava obsessivamente, estirada no que parecia ser a festa de aniversário de 3 anos de Sofia. Camila ria de algo que a filha havia dito, seu rosto carregando alegria genuína que a fazia parecer mais jovem e despreocupada do que Carlos jamais a havia visto. Mas se você olhasse de perto, podia ver o cansaço ao redor de seus olhos, podia ver o peso que ela carregava, de alguém que havia construído algo magnífico enquanto também carregava um trauma que nunca sarou completamente. Ela havia vencido, mas vencer havia exigido sacrifícios que nenhuma pessoa deveria ter que fazer sozinha. Isabela o encontrou em seu escritório tarde da noite, ainda olhando para fotografias de Camila e Sofia na tela do computador, e algo em sua expressão deve ter revelado a profundidade de sua preocupação. Ela ficou na porta usando seu roupão de seda, o rosto não revelando nada sobre o que pensava. Quem é ela? Isabela perguntou, gesticulando para a tela onde outra imagem de Camila preenchia o visor. Carlos considerou mentir,
considerou proteger a ficção do casamento um pouco mais, mas descobriu que lhe faltava energia para o fingimento. Alguém que conhecia antes de nos casarmos, disse ele, o que era tecnicamente verdade, mesmo omitindo cada detalhe importante. Alguém que destruí e que se reconstruiu em algo extraordinário. Isabela entrou na sala, seus olhos varrendo os papéis espalhados pela mesa, o relatório de segurança que ele havia sido descuidado demais para esconder adequadamente. Ela pegou uma das fotografias, estudou o rosto de Sofia com a precisão analítica que aplicava a relatórios trimestrais de ganhos, e quando olhou de volta para Carlos, sua expressão carregava um conhecimento que fez seu estômago afundar. Essa é sua filha, disse ela. Não uma pergunta, mas uma afirmação de fato. Você teve uma criança com outra mulher e nunca me disse. É complicado, Carlos começou. Mas Isabela o interrompeu com um riso que não carregava absolutamente nenhum humor. Tudo com você é complicado, respondeu ela, colocando a fotografia com cuidado exagerado. Eu sabia que você estava apaixonado por outra pessoa quando nos casamos. Vi isso em seus olhos no altar. Aquela distância, aquele espaço vazio onde o sentimento real deveria estar. Mas me disse que não importava porque estávamos construindo algo maior que o romance, algo que duraria mais que a paixão. Claramente estava errada. Carlos se levantou, tentou encontrar palavras que pudessem fazer a ponte sobre o abismo que sempre havia existido entre eles, mas Isabela levantou a mão para detê-lo. Não preciso de explicações, disse ela. Preciso saber se você está planejando me deixar por ela. Se vai explodir nosso arranjo porque não consegue parar de se obcecar pela mulher que escapou. Os votos do conselho da minha família mantêm sua empresa estável, Carlos. Sem eles, você é vulnerável às tentativas de aquisição que vem combatendo. Então me diga agora se está prestes a fazer algo espetacularmente estúpido. Ela não me quer, disse Carlos, e a admissão tinha gosto de cinzas em sua boca. Ela seguiu em frente. Construiu uma vida da qual não faço parte. Deixou isso muito claro. Mas você não consegue largar, observou Isabela. Seu tom nem simpático nem cruel, apenas clinicamente preciso. Você vai continuar pressionando, continuando investigando, continuando tentando forçar sua entrada em suas vidas até destruir tudo que construímos juntos. Posso ver isso acontecendo. A forma como você está distraído nas reuniões, a forma como desaparece por horas sem explicação, você está se tornando um passivo para tudo que construímos. Ela estava certa, e ambos sabiam. Nas semanas seguintes, Carlos engendrou situações que o colocariam na órbita profissional de Camila, aceitou compromissos de palestra em conferências onde sabia que ela apresentaria, organizou reuniões de negócios com empresas onde a empresa de capital de risco dela detinha participações importantes. Cada encontro era breve e profissionalmente distante, Camila o tratando com a indiferença educada que mostraria a qualquer conhecida de negócios que mal lembrava, nunca lhe dando abertura para discutir qualquer coisa pessoal ou significativa. Ele a observou navegar salas de reunião com graça letal, a observou desmontar argumentos fracos com lógica precisa, a observou comandar respeito em espaços que deveriam ser intimidadores, mas em vez disso pareciam quase entediantes comparados à sua presença avassaladora. O que Carlos não percebeu, o que não conseguia ver através de seu foco obsessivo em entender seu sucesso, era que Camila não estava simplesmente seguindo em frente com sua vida e o ignorando. Ela estava observando-o de volta, estudando suas fraquezas com a mesma mente estratégica que havia construído seu império, esperando o momento perfeito para demonstrar exatamente o que acontecia com homens que pensavam que seu poder os tornava intocáveis e sua crueldade sem consequências duradouras. Carlos forçou a reunião de negócios por canais que não deixaram a Camila nenhuma forma profissional de recusar sem parecer mesquinha ou pouco profissional. Um movimento calculado que parecia simultaneamente necessário e reprovável dado o histórico compartilhado entre eles. Sua empresa precisava de apoio de investimento para sobreviver a uma tentativa de aquisição hostil de um conglomerado europeu que farejava sangue nas águas. E a empresa de capital de risco de Camila controlava o tipo de recursos que poderia salvá-lo ou deixá-lo se afogar lentamente.
A ironia não escapou a Carlos, que agora estava mendigando ajuda da mulher que havia ameaçado com crueldade casual, que as dinâmicas de poder haviam se invertido tão completamente que ele era o que se aproximava de chapéu na mão, pedindo misericórdia de alguém que tinha todos os motivos para negá-la. A reunião aconteceu em uma sala de conferências neutra em um hotel do centro, tipo de espaço estéril projetado especificamente para negociações que não requerem nenhuma conexão pessoal ou histórico. Camila chegou exatamente no horário com 2 associados ladeando-a como guarda-costas, sua presença deixando absolutamente claro que isso seria estritamente profissional sem oportunidade de conversa privada ou apelos emocionais. Ela usava um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que o primeiro carro de Carlos. Seu cabelo preso com severidade em um estilo que enfatizava os ângulos afiados de seu rosto, sua expressão não revelando nada exceto interesse suave e desapegado nas projeções financeiras que sua equipe havia preparado com cuidado desesperado. Ela ouviu seu pitch com a atenção focada de alguém genuinamente avaliando uma oportunidade em vez de simplesmente cumprindo uma formalidade. Fez perguntas pontuais e inteligentes sobre os pontos de vulnerabilidade de sua empresa, sobre as ameaças específicas representadas pela tentativa de aquisição europeia, sobre seus planos de contingência se o financiamento tradicional fracassasse. E quando ele terminou sua apresentação, ela se recostou em sua cadeira de couro e o estudou com olhos que pareciam capazes de ver através de cada mecanismo de defesa que ele jamais havia construído, cada mentira que havia contado a si mesmo sobre quem era e o que merecia. Seus números são sólidos, disse Camila finalmente, sua voz não carregando nada do calor que ele lembrava de suas noites roubadas juntos 4 anos atrás. Sua trajetória de crescimento é genuinamente impressionante apesar da pressão atual da tentativa de aquisição. E sua posição de mercado permanece defensável se adequadamente apoiada. Mas preciso entender algo antes que minha empresa comprometa recursos significativos para garantir sua sobrevivência. Por que devo ajudá-lo, Carlos? Por que devo lhe entregar a tábua de salvação que você está desesperadamente pedindo quando passou 4 anos sem se importar se sua filha e eu estávamos vivas ou mortas em algum lugar do mundo? Os associados se mexeram desconfortavelmente com a virada pessoal súbita da conversa, mas Camila manteve os olhos fixos em Carlos com intensidade inabalável que tornava impossível desviar o olhar ou desviar o assunto. Ele havia se preparado extensivamente para perguntas financeiras difíceis, havia ensaiado respostas detalhadas para preocupações sobre volatilidade de mercado e ameaças competitivas, mas a franqueza dela sobre o passado compartilhado destruiu toda a sua preparação cuidadosa e o deixou exposto. Porque isso é negócio, conseguiu dizer, odiando como soava fraco e defensivo até para seus próprios ouvidos. Porque sua empresa ganha dinheiro identificando investimentos fortes com fundamentos sólidos, e minha empresa representa exatamente esse tipo de oportunidade. Negócio, Camila repetiu lentamente. Algo como diversão sombria passando por seus traços cuidadosamente controlados. Você acha que pode separar o que aconteceu entre nós de uma transação financeira? Acha que posso olhar para seus balanços e projeções sem ver você empurrando aquele envelope pela mesa e me dizendo para resolver meu erro? Você realmente acredita que esqueci como você ameaçou a licença de enfermagem da minha mãe, os contratos de negócios do meu irmão, tudo o que minha família havia trabalhado a vida inteira para construir? Você acha que essas memórias simplesmente desapareceram porque 4 anos se passaram? Carlos sentiu seus associados ficarem tensos ao lado dele, sentiu a confusão deles se tornar palpável enquanto peças de uma história que nunca haviam ouvido começavam a se encaixar em lugares desconfortáveis ao redor deles. Ele deveria ter vindo a essa reunião sozinho, deveria ter antecipado que Camila usaria essa oportunidade para expor seu passado diante de testemunhas que nunca mais poderiam desconhecer o que estavam aprendendo. Mas havia subestimado a disposição dela de revelar seu histórico publicamente. Isso foi 4 anos atrás, disse ele quietamente, desesperadamente. Eu era uma pessoa diferente então, operando a partir do medo e do egoísmo. Tomei decisões que lamento profundamente. Decisões que me assombram todos os dias. Arrependimento é fácil, se rebateu Camila, inclinando-se ligeiramente para a frente, sua voz caindo para algo mais íntimo e, portanto, mais cortante. Arrependimento não custa absolutamente nada, Carlos. É apenas um sentimento que você experimenta em privado enquanto as pessoas que você magoou continuam lidando com as consequências reais de suas escolhas.
Mas sabe o que foi difícil? Deixar a única cidade que eu conhecia enquanto estava grávida e aterrorizada. Ver minha conta bancária drenar para o nada enquanto tentava descobrir como sobreviver com seu dinheiro manchado de sangue. Me perguntar todos os dias se você agiria em suas ameaças e destruiria a minha família apenas porque podia. Sabe o que exigiu força real? Acordar em uma cama de hospital depois que o irmão de sua noiva arrombou meu apartamento e me agrediu fisicamente para garantir que eu entendesse a seriedade das intenções de sua família. Perceber naquele momento que manter minha filha significava aceitar que nunca poderia voltar aqui. Nunca poderia ver minha própria família novamente. Nunca poderia construir a vida que havia planejado cuidadosamente para mim mesma. As palavras atingiram Carlos como golpes físicos. Cada revelação abrindo sua compreensão do que havia realmente acontecido na noite em que Camila desapareceu de sua vida. Ele havia assumido que ela foi embora voluntariamente, havia pegado seu dinheiro e resolvido o problema exatamente como ele exigiu, havia seguido em frente com sua vida da forma que parecesse melhor para ela naquele momento. A possibilidade de que a família de Isabela havia feito mal físico ativo a ela, de que ela havia sido hospitalizada com ferimentos sofridos enquanto tentava proteger o filho dele, de que ela havia sofrido trauma físico além da crueldade emocional que ele havia infligido, fez a náusea subir afiada e ácida em sua garganta. Do que você está falando? Perguntou ele, sua voz mal acima de um sussurro. O que realmente aconteceu com você naquela noite? O sorriso de Camila não carregava nenhum calor, apenas o reconhecimento amargo de quanto pouco ele realmente sabia sobre as consequências de suas próprias escolhas. Na noite em que saí do seu escritório com o seu dinheiro, fui direto para casa e comecei a fazer as malas para desaparecer exatamente como você exigiu. Estava planejando sair discretamente, poupar minha família de sua retaliação ameaçada, resolver seu problema permanentemente simplesmente deixando de existir em seu mundo. Mas o irmão de Isabela, Ricardo, apareceu no meu apartamento antes que eu pudesse terminar de fazer as malas. Ele tinha uma mensagem muito diferente sobre como as complicações deveriam ser tratadas, sobre como minha existência contínua representava uma ameaça a anos de planejamento cuidadoso de sua família. Ele deixou bem claro que o casamento de vocês não poderia ter nenhum problema ou escândalo, que eu era um problema que exigia resolução permanente em vez de gerenciamento temporário. Quando tentei fugir dele, quando tentei me trancar no quarto e pedir socorro, ele se certificou de que eu entendesse o quão sério sua família estava sobre proteger o investimento deles em seu futuro. Carlos sentiu a sala girar, sentiu cada justificativa cuidadosamente construída para seu comportamento passado desmoronar em pó sem valor. Havia-se dito que dar dinheiro a Camila era na verdade generoso dadas as circunstâncias, que ameaçar sua família era simplesmente proteger interesses comerciais legítimos, que ela havia feito suas próprias escolhas sobre o que aconteceu depois e ele não tinha responsabilidade por essas escolhas. Mas ouvir agora que a família de Isabela havia escalado sua crueldade emocional para a violência física real, que Camila havia sido atacada e ferida por causa da situação que ele criou, o fez confrontar pela primeira vez o alcance total do dano que sua covardia havia causado. Eu não sabia, disse ele, consciente de quão totalmente inadequadas eram as palavras. Nunca disse a ninguém para machucar você fisicamente. Nunca quis esse tipo de violência. Mas você criou todas as condições em que isso poderia acontecer, respondeu Camila, sua voz permanecendo firme apesar da dor claramente subjacente a cada palavra cuidadosamente escolhida. Você ameaçou minha família diretamente. Deixou absolutamente claro que eu tinha que desaparecer da sua vida imediatamente. Me pintou como um obstáculo que precisava ser eliminado antes que seu casamento pudesse prosseguir tranquilamente. O que exatamente você pensou que aconteceria, Carlos? Ela se levantou abruptamente, seus associados se levantando com ela em sincronia ensaiada. A reunião claramente encerrada apesar de todas as projeções financeiras e documentos de suporte ainda deitados completamente intocados sobre a cara mesa de conferências entre eles. Não vou investir em sua empresa, Carlos. Não vou salvá-lo das consequências naturais de construir todo o seu império nas costas de pessoas que você magoou sem pensar duas vezes. Quer sobreviver a essa tentativa de aquisição?
Descubra por conta própria, da mesma forma que eu descobri como sobreviver a você e à violência de sua família sem ajuda, sem redes de segurança, sem ninguém se importando minimamente se você chega ao outro lado ou não. Carlos também se levantou, seu corpo inteiro tenso com a necessidade avassaladora de impedi-la de ir embora, de alguma forma consertar o que havia irrevogavelmente quebrado, mesmo sabendo em todos os níveis que era completamente impossível. Camila, por favor, escute por um momento. Deixe-me consertar isso de alguma forma. Deixe-me fazer algo significativo para ajudá-la a você e a Sofia agora. Dinheiro, recursos, conexões, qualquer coisa que possa precisar de mim. Não precisamos de nada de vocês, disse Camila, reunindo seus materiais com movimentos brutalmente eficientes. Tenho mais dinheiro do que você jamais conseguirá acumular em toda a sua vida. Tenho uma vida que você não pode tocar. Uma filha que você nunca conhecerá. Um futuro que não tem absolutamente nenhum espaço para seus arrependimentos ou tentativas tardias de redenção. A única coisa que você pode possivelmente me dar neste ponto é a sua ausência completa e permanente de nossas vidas. Fique longe de nós. Pare de investigar minha vida por meio de suas equipes de segurança. Pare de aparecer em conferências e forçar essas reuniões. Aceite que você destruiu algo genuinamente insubstituível e siga em frente com o que resta de sua vida. Ela caminhou em direção à porta e Carlos se viu seguindo apesar de saber que não tinha absolutamente nenhum direito de persegui-la mais. Apenas me diga por quê, disse ele, o desespero fazendo sua voz rachar. Diga-me por que você ficou com ela quando tinha todos os motivos possíveis para fazer exatamente o que eu exigi. Diga-me por que não voltou aqui depois de ter a herança do seu pai e os recursos para me enfrentar. Me ajude a entender o que aconteceu com você. Camila se virou na porta e por apenas um único momento sua máscara cuidadosamente mantida escorregou o suficiente para mostrar o esgotamento até os ossos que vivia sob todo o seu magnífico sucesso. Fiquei com ela porque no momento em que os médicos me disseram que estava grávida, a amei mais intensamente do que já amei qualquer coisa ou qualquer pessoa em toda a minha vida. Fiquei com ela porque ela merecia existir independentemente de como foi concebida ou do que seu pai queria. Fiquei com ela porque mesmo no meu ponto mais baixo, deitada naquela cama de hospital sozinha e aterrorizada, sabia com absoluta certeza que ela valeria cada sacrifício que teria que fazer. E não voltei aqui porque você me ensinou a lição mais importante que já aprendi, Carlos. Você me ensinou que algumas pessoas genuinamente não merecem perdão, independentemente de quanto tempo passe ou o quanto afirmem ter mudado. Você me ensinou que algumas pontes devem ficar queimadas para sempre. Ela foi embora então, seus associados seguindo em seu rastro como uma escolta protetora, deixando Carlos completamente sozinho naquela sala de conferências estéril com os destroços de seu pitch desesperado espalhados sobre mobiliário caro que de repente parecia sem sentido. Sua própria equipe saiu em silêncio, com expressões cuidadosamente neutras, mas seu julgamento óbvio no espaço físico que deixavam entre eles mesmos e seu empregador ao partir. Carlos afundou de volta em sua cadeira e encarou a porta fechada por um longo tempo, tentando sem sucesso processar a revelação de que seu passado era muito pior do que havia se permitido lembrar ou reconhecer. Naquela tarde, Carlos dirigiu ao hospital onde Camila disse ter acordado após o ataque de Ricardo, usou suas conexões restantes para acessar registros médicos que confirmavam cada detalhe devastador de sua história com precisão clínica. O formulário de admissão da emergência descrevia uma jovem encontrada inconsciente em seu apartamento por um vizinho que ouviu móveis quebrando e alguém gritando, documentava trauma craniano significativo e ferimentos defensivos consistentes com agressão física, observava que ela estava grávida de 12 semanas e aterrorizada quando finalmente recuperou a consciência horas depois. As notas do médico atendente mencionavam sua recusa adamantina em identificar seu agressor, sua insistência de que havia simplesmente caído descuidadamente, sua alta contrária ao conselho médico explícito na manhã seguinte antes que alguém pudesse fazer mais perguntas. Ler aquelas descrições clínicas da dor de Camila, ver as evidências documentadas de violência que ele havia causado indiretamente, mas inegavelmente, através de sua crueldade e covardia, fez Carlos entender pela primeira vez que ele não era o protagonista desta história tentando desesperadamente compensar erros passados. Ele era o vilão. Puro e simples.
E os vilões não conseguem redenção ou finais felizes apenas porque finalmente reconhecem o alcance total de seus crimes após anos de ignorância intencional. Ele ficou sentado em seu carro no estacionamento do hospital enquanto a escuridão caía ao redor dele e ligou para Isabela pela primeira vez em semanas, precisando desesperadamente saber se ela havia estado ciente das ações violentas de sua família contra Camila, precisando entender exatamente até onde a conspiração contra uma mulher grávida inocente havia realmente chegado. Ela atendeu no terceiro toque, sua voz carregando a alegria artificial de alguém participando de um evento social. E quando Carlos lhe perguntou diretamente sobre o envolvimento de seu irmão no desaparecimento e ferimento de Camila, o silêncio que se seguiu lhe contou absolutamente tudo o que precisava saber antes que ela dissesse uma única palavra. Estávamos protegendo nosso investimento, disse Isabela finalmente, toda pretensão de calor ou afeto evaporando completamente de seu tom. Você acha que eu não sabia de sua patética secretária? Por favor, Carlos, me dê algum crédito por inteligência básica. Sabia do seu caso desde o segundo mês que começou. Mandei-te seguir profissionalmente, documentado de forma abrangente, analisado minuciosamente. Sabia sobre cada quarto de hotel, cada noite e tarde no escritório, cada mentira que você contou para escapar e brincar de casinha com ela. Mas não me importava nem um pouco porque você ainda era útil para mim e minha família. Precisávamos de sua empresa, precisávamos de sua reputação, precisávamos dos assentos no conselho que nosso casamento garantiria. Seu coração e sua fidelidade nunca fizeram parte de nossa transação. Seu irmão agrediu uma mulher grávida, disse Carlos, sua voz tremendo de raiva que ele não sabia que ainda possuía. Ele arrombou o apartamento dela e a machucou mal o suficiente para que ela acordasse em um hospital com trauma craniano e ferimentos defensivos. Isso não é proteger um investimento, Isabela. É violência contra uma pessoa inocente. Ele garantiu que uma complicação fosse tratada com eficiência, corrigiu Isabela, seu tom sugerindo que estava discutindo o controle de pragas de rotina em vez de violência contra um ser humano. Ricardo sempre foi excepcionalmente eficiente em proteger os interesses e investimentos de nossa família. A garota claramente sobreviveu ao encontro, claramente próspera de forma espetacular dado seu sucesso atual. Portanto, genuinamente não consigo ver por que você está desenvolvendo essa consciência inconveniente sobre algo que aconteceu 4 anos atrás. Você queria que ela saísse da sua vida tanto que ameaçou destruir financeiramente a família dela, Carlos. Não finja agora que está horrorizado. Minha família se certificou de que ela ficasse fora permanentemente. Carlos sentiu algo fundamental mudar dentro dele. Os últimos fios de sua negação cuidadosamente mantida finalmente rompendo sob o peso insuportável da verdade que não conseguia mais evitar. Seu casamento não era apenas sem amor e transacional. Era construído sobre violência e crueldade que ele havia possibilitado através de sua própria covardia e egoísmo. Sua empresa não era um testemunho de sua perspicácia nos negócios, mas evidência concreta de até onde ele iria para evitar assumir responsabilidade por suas próprias escolhas e suas consequências. Quero o divórcio, disse ele a Isabela, as palavras emergindo com uma clareza e certeza que não sentia há anos. Quero sair desse casamento, desse acordo com sua família, de absolutamente tudo que construímos juntos. Não me importa o que vai custar. O riso de Isabela era afiado e cortante, o som de alguém que havia antecipado exatamente esse momento e se preparado de acordo para todos os resultados possíveis. Você vai se importar muito quando minha família retirar seus votos no conselho e sua empresa desabar em semanas. Vai se importar quando a aquisição europeia passar sem oposição e você perder tudo pelo que trabalhou. Mas com certeza, Carlos, vamos nos divorciar. Vamos explodir sua vida inteira porque você não consegue parar de se obcecar pela mulher que não quer mais nada a ver com você. Vou pedir que meus advogados elaborem os papéis imediatamente, e veremos quanto vale seu arrependimento. Ela desligou antes que ele pudesse responder, deixando Carlos sentado sozinho na escuridão com apenas o brilho distante da entrada do hospital para romper as sombras opressivas fechando-se ao redor dele. Ele entendia com clareza devastadora que a destruição de tudo que havia construído estava apenas começando, que a recusa de Camila em salvar sua empresa era apenas a primeira jogada em um jogo muito mais longo que ela havia planejado por anos.
Ela não havia sobrevivido a ele e construído seu império apenas para deixá-lo continuar prosperando confortavelmente sobre as mesmas fundações que quase a destruíram. Ela ia sistematicamente desmontar tudo que ele havia construído, peça por peça cuidadosa. E ao contrário de 4 anos atrás, quando ela não tinha poder algum para lutar contra sua crueldade, desta vez ela segurava todas as cartas enquanto ele estava completamente indefeso diante das consequências de suas próprias ações. Isabela entrou com o divórcio com a mesma eficiência implacável que aplicava às negociações de negócios hostis. Seus advogados se movendo com tal velocidade que Carlos mal teve tempo de contratar representação legal adequada antes que a primeira onda devastadora de destruição atingisse sua vida cuidadosamente construída. Os papéis chegaram ao escritório em uma terça-feira comum, entregues por um oficial de justiça que parecia quase apologético sobre a espessura total dos documentos legais que colocou diretamente nas mãos trementes de Carlos. Ler o processo parecia assistir a um cirurgião catalogar metodicamente cada ferida antes de começar uma amputação brutal. Isabela queria absolutamente tudo o que haviam construído juntos durante 4 anos de casamento, queria o apartamento de cobertura e as propriedades de férias e toda a coleção de arte que haviam montado principalmente para aparências em eventos de caridade. Queria metade de ativos que ele havia trazido para o casamento que deveriam ter sido protegidos. Mas muito mais devastador do que a divisão de ativos físicos era o timing que Isabela havia escolhido com óbvio cálculo para fazer seu movimento. O processo de divórcio foi coordenado perfeitamente com o anúncio de sua família de sua intenção de vender suas substanciais participações no conselho da empresa de Carlos, calculado para criar o máximo caos no exato momento em que ele estava mais vulnerável à tentativa de aquisição europeia que havia circulado como um tubarão por meses. Era guerra corporativa executada com a precisão de uma campanha militar. Cada movimento planejado para garantir sua destruição completa. A reunião do conselho onde o pai de Isabela anunciou sua decisão aconteceu apenas 3 dias após a chegada dos papéis de divórcio. Uma sala cheia de executivos que haviam construído suas carreiras inteiras na visão e liderança de Carlos de repente olhando como se fosse lixo tóxico exigindo descarte e quarentena imediatos. O velho homem falou com crueldade casual que sugeria que estava realmente aproveitando a angústia visível de Carlos, explicando com falso pesar que revelações recentes sobre a conduta pessoal e o caráter moral de Carlos tornavam a associação contínua insustentável para a reputação cuidadosamente cultivada de sua família. Ele não especificou exatamente quais revelações quis dizer. Não precisou, porque a forma como vários membros do conselho evitavam os olhos de Carlos sugeria que histórias danosas já circulavam pelos canais cuidadosamente selecionados. Versões editadas de seu histórico com Camila que o pintavam como um predador que havia assediado sexualmente uma jovem funcionária inocente e depois abandonado quando ela ficou grávida. Carlos tentou desesperadamente reagir, apresentou oportunidades de investimento alternativas que teoricamente poderiam manter a empresa estável sem o apoio da família de Isabela, mas o dano já havia sido feito com precisão cirúrgica. Ao final daquela reunião catastrófica, mais 3 membros do conselho anunciaram sua intenção de renunciar imediatamente, citando razões pessoais vagas que não enganaram absolutamente ninguém na sala. Em uma única semana, o conglomerado europeu havia aumentado substancialmente sua oferta de aquisição, claramente sentindo sangue nas águas e se movendo com a velocidade aterrorizante de predadores que reconheciam uma presa mortalmente ferida. Carlos se viu travando uma guerra impossível em múltiplas frentes simultaneamente, tentando salvar seu casamento desintegrador enquanto defendia sua empresa em colapso enquanto gerenciava uma estratégia de mídia que estava em espiral além de qualquer possibilidade de controle. E a parte absolutamente pior, a coisa que o mantinha acordado durante as poucas horas em que se permitia tentar dormir, era descobrir que Camila estava por trás da destruição sistemática de tudo que havia construído. Sua equipe de segurança descobriu as conexões gradualmente. Trilhas financeiras que levavam de volta a empresas de fachada que a empresa de capital de risco de Camila controlava por meio de camadas de isolamento legal. Investimentos estratégicos em seus concorrentes diretos que pareciam especificamente projetados para roubar participação de mercado e clientes-chave. Reuniões discretas entre Camila e vários de seus agora ex-membros do conselho nas semanas antes que eles renunciassem. Ela não estava apenas recusando ajudá-lo a sobreviver à crise. Não estava apenas ficando de lado e deixando as consequências naturais seguirem seu curso.
Ela estava ativamente e metodicamente orquestrando sua queda com a mesma brilhanteza estratégica e atenção aos detalhes que havia aplicado para construir seu próprio império a partir de absolutamente nada. Seu chefe de segurança apresentou documentos mostrando que a empresa de Camila havia discretamente adquirido seu maior concorrente 6 meses antes, havia o fundido com 2 outras empresas para criar uma entidade massiva que agora controlava mais participação de mercado total do que a empresa de Carlos havia alcançado, mesmo em seu auge. Ela havia planejado essa destruição por muito mais tempo do que ele percebeu, posicionando suas peças no tabuleiro com paciência perfeita enquanto ele permanecia completamente alheio à armadilha fechando-se ao redor dele. A cobertura midiática de seu divórcio tornava tudo exponencialmente pior. Tabloides publicando fotografias cada vez mais desfavoráveis de Carlos saindo dos escritórios de seus advogados com aparência abatida e desesperada, enquanto Isabela aparecia composta e simpática em entrevistas cuidadosamente encenadas que a pintavam como a esposa prejudicada com dignidade. Ela falava eloquentemente sobre os desafios de um casamento com um homem ambicioso que priorizava a carreira sobre a família, insinuava delicadamente sobre traições que era elegante demais para detalhar publicamente, permitia que o público preenchesse as lacunas com suposições que faziam Carlos parecer um vilão trapaceiro que havia destruído a própria vida por egoísmo e mau julgamento. As ações de sua empresa despencaram à medida que os acionistas perdiam confiança em sua liderança, sua oferta de aquisição tornando-se mais agressiva à medida que o conglomerado europeu percebia que a vitória total agora era inevitável. Carlos passava a cada hora acordado em reuniões de emergência com advogados e consultores financeiros, todos lhe dizendo variações da mesma mensagem, que sua posição era completamente insustentável, que ele precisava aceitar a oferta de aquisição e salvar o que pudesse dos escombros fumegantes. Mas aceitar a derrota significava reconhecer que Camila havia vencido absolutamente, que ela havia pegado sua crueldade e a transformado em uma arma que destruiu tudo que ele valorizava. Ele começou a beber mais do que deveria, parou de aparecer nas reuniões, ou chegava completamente despreparado, passou a tomar decisões cada vez mais desesperadas movidas pelo pânico em vez de estratégia. Sua assistente pediu demissão depois que ele desferiu o ataque sobre um erro de agendamento menor. Seus executivos restantes começaram obviamente a atualizar seus currículos durante o horário de trabalho, e o escritório assumiu o sentimento oco de um lugar onde as pessoas apareciam apenas para testemunhar um colapso em câmera lenta que eram impotentes para evitar. A aquisição prosseguiu inexoravelmente em direção à conclusão, com seu conselho votando pela aceitação da oferta final do conglomerado europeu após os últimos investidores restantes retirarem seu apoio. Carlos foi oferecido uma posição de consultor para salvar as aparências na empresa fundida, um gesto simbólico que todos entendiam ser uma forma de afastá-lo lentamente enquanto mantinha responsabilidade legal mínima. Em seu último dia como CEO da empresa que havia construído do zero, ele limpou seu escritório completamente sozinho após todos os outros já terem saído para o dia, se embalando prêmios e fotografias que agora pareciam evidências de uma pessoa que ele costumava ser antes de tudo desmoronar. Ele deixou seu crachá de empresa na recepção onde a segurança o encontraria de manhã e saiu para a garagem onde Camila havia desaparecido de sua vida naquela primeira noite terrível. Entendendo que ele agora havia desaparecido de sua própria vida de maneiras que pareciam permanentes e merecidas. A destruição estava completa, total, e ele não tinha ninguém a culpar exceto o homem que o encarava de volta pelo espelho retrovisor do carro. Carlos atingiu o fundo completo em uma tarde comum quando o desespero finalmente superou o que restava de seu autorrespeito, e ele se viu parado do lado de fora da pré-escola de Sofia, observando os pais pegarem seus filhos enquanto esperavam um vislumbre da filha que não sabia que ele existia. Ele havia prometido a si mesmo que não faria isso. Havia-se dito repetidamente que respeitar os limites claramente declarados de Camila significava aceitar distância permanente de Sofia. Mas 6 meses perdendo absolutamente tudo havia erodido sua capacidade de manter até os padrões éticos básicos ou a decência mais elementar. O relatório de segurança havia incluído o endereço da escola entre seus detalhes abrangentes, e Carlos havia memorizado essa informação como um homem se afogando agarrando-se a uma tábua de salvação. Então ele estacionou do outro lado da rua em um carro que havia especificamente alugado para que Camila não reconhecesse seu veículo, e esperou com a paciência de alguém que havia ficado sem formas produtivas de usar seu tempo.
As crianças emergiam em pequenos grupos, suas mochilas comicamente grandes demais para seus corpos pequenos, suas vozes carregando pelo ar da tarde com a alegria despreocupada de pessoas que nunca aprenderam a guardar sua felicidade ou medir suas palavras. Carlos as observava desesperadamente, tentando identificar qual era Sofia, tentando localizar seus traços distintos na multidão de rostos desconhecidos. Então a viu, caminhando de mãos dadas com uma mulher que ele não reconhecia, seus cachos escuros captando a luz do sol de formas que o lembravam dolorosamente de Camila. Seu rostinho animado enquanto ela falava entusiasticamente sobre algo que aparentemente exigia gestos elaborados com as mãos para explicar adequadamente. Ela usava um vestido amarelo com pequenas flores bordadas na bainha, suas pernas em meias listradas que terminavam em tênis que acendiam quando ela andava. E vê-la em movimento em vez de congelada em fotografias fez Carlos entender visceralmente exatamente o que havia perdido através de sua própria crueldade e covardia. Essa era sua filha, essa criança que havia dito a Camila para abortar, a pessoa cuja própria existência ele havia tratado como um problema inconveniente exigindo eliminação imediata. Ela era real e sólida e completamente alheia ao fato de que seu pai a observava do outro lado da rua como um predador. E a vergonha de sua presença naquele momento parecia avassaladora o suficiente para que Carlos quase ligasse o carro alugado e partisse antes que ela pudesse possivelmente notar. Mas então Sofia olhou para cima em direção a algo que a mulher disse, e seu riso carregou claramente pela distância entre eles. Um som tão puro e completamente desguardado que o atingiu diretamente no peito como um golpe físico. Ele queria desesperadamente correr pela rua, queria se ajoelhar na frente dela e explicar exatamente quem era, queria ouvi-la chamá-lo de alguma variação de pai que de alguma forma provaria que não era completamente irredimível apesar de todas as evidências em contrário. Em vez disso, ficou congelado atrás de seu volante enquanto Sofia entrava em um carro que partiu, levando seu riso e seu vestido amarelo e sua completa displicência de volta para qualquer lar seguro que Camila havia conseguido construir para elas. Carlos voltou no dia seguinte e no dia depois, estabelecendo um padrão que sabia perfeitamente ser vigilância beirando o stalking, mas de alguma forma não conseguia se forçar a parar. Ele aprendeu toda a agenda de Sofia por observação cuidadosa. Sabia que ela tinha aula de dança nas tardes de terça. Sabia que às vezes ficava para o atendimento estendido quando Camila tinha reuniões à noite. Sabia os nomes de vários de seus amigos por ouvir outros pais chamá-los durante a saída. Nunca se aproximou, nunca tentou fazer qualquer tipo de contato, apenas observou de seu carro alugado e coletou pequenos pedaços de sua vida como um ladrão desesperado roubando restos. O padrão finalmente quebrou em uma tarde quando a mulher que geralmente pegava Sofia não apareceu no horário, e Carlos observou sua filha esperar sozinha nos degraus da escola enquanto os professores faziam ligações cada vez mais preocupadas e o número de crianças restantes diminuía para apenas ela. Ele podia vê-la tentando tanto ser corajosa, podia ver a forma como seus ombros pequenos permaneciam perfeitamente eretos, mesmo enquanto seus olhos continuavam varrendo desesperadamente o estacionamento em busca de alguém familiar. Após 20 longos minutos observando Sofia esperando ali sozinha, Carlos se viu saindo de seu carro e atravessando a rua antes que sua mente consciente pudesse suprimir o instinto avassalador de ajudar sua filha assustada. A professora olhou para cima cautelosamente quando ele se aproximou, sua linguagem corporal mudando imediatamente para modo protetor enquanto avaliava esse homem desconhecido caminhando propositalmente em direção à aluna que restava. Carlos parou a vários metros de distância cuidadosamente, mantendo sua voz gentil e suas mãos claramente visíveis, tentando transmitir competência calma em vez do desespero que realmente o consumia. Desculpe interromper, disse ele quietamente. Não pude deixar de notar que aquela menina está esperando há bastante tempo. Está tudo bem. A babá dela foi atrasada por uma emergência, disse a professora com cuidado, seu tom deixando bem claro que ela não estava prestes a compartilhar detalhes adicionais com um completo desconhecido. Já contatamos a mãe dela e todos os contatos de emergência. Alguém virá definitivamente em breve. Carlos assentiu, começou a se afastar e retornou à sua posição de vigilância. Mas então Sofia o olhou diretamente, e algo em seu rosto o parou completamente. Ela não estava chorando, mas podia ver as lágrimas ameaçando, podia ver o enorme esforço que estava fazendo para manter a compostura, e ele se viu se agachando até a altura dela, apesar do desconforto óbvio e crescente da professora com sua proximidade.
Oi, disse ele suavemente. Sei que esperar é realmente difícil, mas aposto que sua mãe está a caminho agora. Provavelmente indo tão rápido quanto pode com segurança para chegar até você. Minha babá ficou doente, disse Sofia, sua vozinha carregando um tremor que ela estava claramente tentando suprimir. Mamãe está em uma reunião que não pode ser interrompida. Deveria ser paciente, mas não gosto de ser a última aqui. Ser paciente é difícil, concordou Carlos, mantendo a distância cuidadosa que a linguagem corporal da professora exigia. Mas você está se saindo muito bem. Nem todo mundo consegue esperar tão calmamente quando está preocupado. Isso exige força genuína. Sofia o estudou com uma intensidade que lembrou Carlos tão fortemente de Camila que seu peito se contraiu fisicamente. Você tem filhos? Não, disse Carlos, a mentira tendo o gosto amargo mais necessário. Mas já fui criança uma vez e me lembro de esperar pela minha mãe como o tempo mais longo do mundo inteiro. Antes que Sofia pudesse responder, um carro freou violentamente no estacionamento, e Camila emergiu parecendo em pânico e despenteada de uma forma que Carlos nunca havia visto. Ela correu em direção aos degraus da escola com total desprezo por seus saltos caros ou a imagem profissional que geralmente mantinha tão cuidadosamente. E quando viu Carlos agachado perto de sua filha, cada único músculo em seu corpo ficou rígido, seus olhos travando nos dele com uma expressão que combinava fúria pura e terror primário. Carlos se endireitou lentamente enquanto recuava com as mãos levantadas em rendição óbvia. Estava indo embora, disse ele rapidamente. Mas Camila não estava ouvindo suas explicações, já estava passando por ele para reunir Sofia em seus braços com a proteção feroz de alguém que havia enfrentado seu pior pesadelo. Você está bem? Camila perguntou a Sofia, passando as mãos por ela como se verificasse possíveis ferimentos. Ele te tocou? Disse alguma coisa que te deixou desconfortável? Ele foi legal, disse Sofia, confusa com a intensidade da mãe. Me disse que eu estava sendo paciente enquanto esperava por você. Por que você está com tanto medo, mamãe? Os olhos de Camila nunca saíram do rosto de Carlos, sua expressão prometendo consequências que ele não podia começar a imaginar. Ela assinou algo para a professora, agradeceu com polidez forçada, depois guiou Sofia para o carro mantendo seu corpo posicionado protegendo entre a filha e Carlos. Ele ficou congelado na calçada, observando-as partir, entendendo com certeza absoluta que havia cruzado uma linha que teria ramificações permanentes e sérias. Seu telefone tocou menos de uma hora depois, um número desconhecido que acabou sendo o advogado de Camila. A voz do advogado era profissional mas absolutamente firme, explicando que uma ordem de restrição temporária estava sendo arquivada imediatamente, e que uma audiência formal seria agendada dentro de 2 semanas para determinar se deveria se tornar permanente. Qualquer contato ulterior com Sofia ou proximidade de qualquer lugar que ela frequentasse resultaria em ação legal imediata e possíveis acusações criminais por stalking e assédio. Carlos desligou sem tentar se defender, sem tentar explicar. Havia simplesmente tentado ajudar ao ver Sofia esperando sozinha, mas não havia explicação que justificasse seu comportamento. Ele havia seguido a filha com vigilância, monitorado sua escola, se inserido em sua vida sem qualquer permissão ou direito. O fato de não ter pretendido causar dano não negava a violação fundamental envolvida. Ele era exatamente o tipo de pessoa perigosa sobre a qual os pais alertavam seus filhos, e a ordem de restrição era a proteção inteiramente apropriada contra a ameaça real que ele representava. As semanas seguintes passaram em uma névoa de autodestruição que mesmo Carlos reconhecia como perigosa, mas lhe faltava completamente vontade ou energia para prevenir. Bebeu muito, dormiu muito pouco. Parou de retornar ligações dos poucos amigos que ainda se preocupavam em verificar como estava. Deixou sua posição de consultor caducar completamente quando falhou repetidamente em comparecer às reuniões agendadas. O irmão de Carlos ligou de outro estado onde havia construído uma vida estável completamente intocada pela implosão de Carlos. Eles conversaram por quase 2 horas e Carlos se viu confessando absolutamente tudo para alguém que o conhecia antes de tudo isso acontecer.
Seu irmão ouviu sem julgamento, fez perguntas gentis, e quando Carlos finalmente terminou, sugeriu que talvez fosse hora de considerar seriamente se ficar na mesma cidade que a família que havia destruído estava realmente ajudando alguém, ou apenas prolongando uma agonia que não servia a nenhum propósito construtivo. Você não pode consertar o que quebrou, disse seu irmão com a franqueza de alguém que o amava o suficiente para dizer verdades desconfortáveis. E cada único dia que você fica lá, cada vez que dirige por lugares conectados a elas, você está apenas coçando feridas que precisam desesperadamente de cicatriz. Talvez você precise ir embora, Carlos. Talvez precise aceitar que sua presença na cidade delas é punição para elas em vez de penitência para você. As palavras se alojaram no peito de Carlos como estilhaços, dolorosas mas precisas de formas que ele não podia negar ou racionalizar. Havia-se convencido de que sofrer em proximidade com Camila e Sofia era punição apropriada por seus crimes, mas na realidade estava apenas se tornando uma ameaça constante contra a qual elas precisavam se guardar, uma sombra impedindo-as de se sentir verdadeiramente seguras. Partir seria a primeira coisa genuinamente altruísta que havia feito em anos, se escolhendo a paz delas sobre sua necessidade desesperada de estar perto. Carlos começou a fazer planos concretos para se mudar. Contatou Edunter sobre oportunidades em outras cidades, começou o doloroso processo de desmontar sua vida no lugar onde tanto seus maiores sucessos quanto suas falhas mais devastadoras haviam ocorrido. Em sua última noite na cidade, Carlos passou em frente ao prédio de Camila uma última vez, não parando ou mesmo desacelerando, apenas reconhecendo que esse era o espaço físico onde sua filha vivia e crescia e existia sem ele. Ele sussurrou algo que pode ter sido adeus ou pedido de desculpas em direção às janelas iluminadas, depois continuou dirigindo até o prédio desaparecer completamente do espelho retrovisor. Na manhã seguinte ele embalou seu carro com as poucas posses que ainda importavam e começou a dirigir para o leste em direção a uma cidade onde ninguém conhecia sua história, onde poderia ser anônimo e irrelevante e não mais um perigo para as pessoas que havia falhado de forma mais catastrófica. A ordem de restrição o seguiria como registro permanente de seus piores impulsos, e a memória do rosto de Sofia quando ela o viu do lado de fora de sua escola o assombraria para sempre. Mas pelo menos ele não estaria mais monitorando o estacionamento de uma pré-escola. Não estaria mais forçando Camila a olhar constantemente por cima do ombro. Não estaria mais impondo sua presença a uma família que merecia paz após sobreviver a ele. Não era redenção. Mal se qualificava como decência humana básica. Mas era a única coisa que Carlos tinha ainda a oferecer. Camila estava em seu escritório de canto com vista para a cidade que havia conquistado, segurando um contrato que representava a fase final de sua vingança cuidadosamente orquestrada, e sentia absolutamente nada exceto o reconhecimento oco de que a vitória havia lhe custado mais do que a crueldade de Carlos havia jamais custado. A aquisição hostil das participações remanescentes da empresa de Carlos estava sobre sua mesa aguardando sua assinatura, a culminação de 2 anos completos de planejamento estratégico e execução implacável. Seus advogados a haviam estruturado absolutamente perfeitamente, uma empresa de fachada que adquiriria sua última participação minoritária por centavos sobre o real, eliminando sua conexão financeira final com o império que havia um dia controlado. Era abrangente e devastador, o tipo de manobra comercial que o deixaria com nada exceto memórias dolorosas do que havia perdido. Camila pegou sua caneta, a posicionou cuidadosamente acima da linha de assinatura, e descobriu que sua mão se recusava completamente a completar o movimento. Sua assistente bateu suavemente antes de entrar, carregando as mensagens da tarde e usando uma expressão preocupada que havia aprendido a mascarar mal nos últimos meses. A equipe jurídica está esperando sua autorização. Precisam de sua assinatura para prosseguir com a aquisição antes do fechamento hoje. Se perdermos essa janela, os credores de Carlos podem chegar primeiro. Deixe-os, Camila se ouviu dizer, colocando a caneta com finalidade. Ligue para o jurídico e diga que estamos retirando a oferta inteiramente. A surpresa da assistente foi visível mais rapidamente controlada, seu profissionalismo impedindo-a de questionar a decisão que contradizia meses de planejamento meticuloso. Ela saiu para fazer as ligações necessárias, enquanto Camila ficou em suas janelas, observando o tráfego fluir pelas ruas lá embaixo, os carrinhos minúsculos carregando pessoas em direção a vidas que provavelmente faziam mais sentido do que a dela no momento.
Havia gasto tanta energia em vingança, havia devotado incontáveis horas desmontando o império de Carlos peça por peça sistemática, havia encontrado satisfação genuína em cada relatório trimestral mostrando seus ganhos e as perdas dele. Mas de alguma forma durante sua campanha para destruí-lo, havia perdido de vista porque queria a destruição em primeiro lugar. A verdade que Camila havia evitado por meses era que a vingança não havia curado nada. Carlos perdendo sua empresa não desfazia a noite em que Ricardo a havia agredido, não apagava os anos que havia passado se escondendo, não dava a Sofia um pai ou a Camila de volta a versão de si mesma que havia acreditado no amor antes de aprender seu custo. Ela havia vencido cada batalha e de alguma forma ainda sentia que estava perdendo a guerra. Suas vitórias ocas porque eram medidas contra a destruição de outra pessoa em vez de sua própria reconstrução. Seu telefone tocou com uma ligação que havia esperado mais temido, o nome de Eduardo aparecendo com a inevitabilidade de consequências que havia adiado. Estavam noivos há 1 ano, deveriam estar casados agora se Camila não tivesse continuado encontrando razões para atrasar a definição de uma data. Ele era paciente e gentil e tudo o que deveria ter querido. Mas ultimamente, até pensar no futuro deles parecia exaustivo de formas que não conseguia explicar. Ela atendeu no 3º toque, tentando injetar calor em sua voz que não alcançava realmente seu estado emocional. Recebi a oferta de emprego, disse Eduardo sem rodeios, seu tom carregando empolgação que ela sabia que deveria compartilhar. Diretor de cirurgia pediátrica no hospital infantil. É tudo pelo que trabalhei, Camila. A única complicação é que fica do outro lado do país e eles precisam de uma resposta em 2 semanas. Camila sentiu algo rachar dentro de seu peito, uma fratura limpa que havia se formado ao longo de meses de reconhecimento de sua incompatibilidade fundamental. Ela amava Eduardo da forma que alguém ama uma pessoa que a ajudou a sobreviver a tempos difíceis, mas não estava apaixonada por ele, nunca havia sentido a paixão consumidora que uma vez havia experimentado com Carlos antes que ela azedasse em trauma. Eduardo merecia alguém que ficasse animada em segui-lo pelo país, que celebrasse seu sucesso sem pensar em aquisições corporativas e campanhas de vingança. Que notícia maravilhosa, disse Camila cuidadosamente. Você absolutamente deveria aceitar. Esta é a oportunidade pela qual você se preparou toda a sua carreira. O silêncio do outro lado durou o suficiente para que Camila soubesse que Eduardo havia ouvido o que ela não estava dizendo, havia reconhecido a distância cuidadosa em sua resposta. Quando ele falou de novo, sua voz carregava resignação misturada com algo que pode ter sido alívio. Mas você não está vindo comigo. Você nem vai considerar. Não posso deixar a vida que construí aqui, disse Camila, o que era verdade mas não completo. A verdade mais completa era que ela não queria ir. Que toda sua identidade havia se entrelaçado com provar que podia ter sucesso na cidade que havia tentado destruí-la. Partir pareceria recuo, admitir que Carlos era poderoso o suficiente para expulsá-la, mesmo na derrota. E não acho que sou a parceira que você precisa, Eduardo. Você merece alguém que possa corresponder à sua empolgação, que não passe cada noite pensando em estratégia corporativa em vez de planejamento do casamento. Eles conversaram por mais 1 hora, a voz de Eduardo ciclando por mágoa, compreensão e aceitação eventual. Ele havia sabido por meses que seu relacionamento estava se deteriorando, havia notado sua ausência emocional, mesmo quando ela estava fisicamente presente. Quando finalmente se despediram, as últimas palavras de Eduardo foram uma esperança de que ela eventualmente encontrasse uma forma de curar que não exigisse destruir ninguém, incluindo a si mesma. Camila ficou sentada em seu escritório após o término da ligação, o contrato não assinado de aquisição ainda sobre sua mesa como evidência de quão longe havia se afastado da pessoa que queria ser. Ela pensou em Sofia chegando da escola falando sobre seu dia, sobre como o riso da filha havia se tornado menos frequente à medida que Camila passava mais noites trabalhando tarde, sobre a forma como Sofia havia começado a fazer perguntas sobre por que a mamãe parecia triste mesmo quando estava sorrindo. Em algum momento de sua campanha contra Carlos, Camila havia perdido de vista o fato de que a melhor vingança teria sido construir uma vida alegre que ele não pudesse tocar. Em vez de dedicar anos a garantir a miséria dele. Ela pegou o contrato e o colocou na trituradora, observando o papel se transformar em fitas que representavam meses de planejamento destruídos em segundos.
Depois ligou para seus advogados e os instruiu a retirar todas as ações pendentes contra as participações remanescentes de Carlos. Disse para cessarem o monitoramento de suas atividades. Os informou de que sua vendetta estava oficialmente encerrada, independentemente de se a justiça havia sido adequadamente servida. Naquela noite, Camila saiu do trabalho cedo pela primeira vez em meses e buscou Sofia na escola ela mesma, vendo o rosto da filha iluminar com alegria surpresa. Foram ao parque em vez de ir direto para casa, Sofia tagarelando sobre seus amigos e sua aula de desenho e o livro que a professora havia lido. Camila a empurrou no balanço, ajudou-a a navegar na estrutura de escalada e tentou estar totalmente presente em vez de mentalmente revisando estratégias de negócios. Quando Sofia perguntou se poderiam comer sorvete no jantar, Camila disse sim, mesmo sendo contra suas regras habituais, comprou para as duas enormes casquinhas que derretiam mais rápido do que conseguiam comer. Sentaram em um banco observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa, o corpinho de Sofia pressionado contra o lado de Camila com afeto despreocupado. Mamãe, disse Sofia pensativamente, sorvete maculando seu queixo. Você está se sentindo melhor agora? Você parecia triste por muito tempo, mas hoje você parece você mesma de novo. Camila sentiu as lágrimas ameaçarem pela perspicácia da filha, pelo reconhecimento de que até crianças de 4 anos conseguem perceber quando seus pais estão lutando. Ela passou o braço em volta de Sofia e beijou o topo de sua cabeça, inalando o cheiro de seu shampoo misturado com sorvete de baunilha. Estou me sentindo melhor. Estava gastando tempo demais pensando em coisas que aconteceram há muito tempo em vez de prestar atenção no que está acontecendo agora. Mas vou melhorar. Prometo. Ótimo, disse Sofia com finalidade satisfeita. Porque agora é a melhor parte do dia. Agora temos sorvete e o céu está bonito e você está aqui. Ontem e amanhã não importam tanto quanto agora. A sabedoria na simples observação da filha fez Camila perceber quanto tempo havia desperdiçado vivendo no passado e planejando vingança em vez de apreciar o presente que havia construído. Carlos havia levado o suficiente dela sem também roubar os anos que poderia ter passado totalmente envolvida na infância de Sofia. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Camila percorreu seus arquivos e deletou todos os documentos relacionados à sua campanha de vingança, limpou o computador de relatórios de vigilância e análises financeiras rastreando os declínios crescentes de Carlos. Ela encontrou a pasta de fotografias que sua equipe de segurança havia compilado, imagens de Carlos parecendo cada vez mais desesperado e destruído ao longo de meses de seu desmonte sistemático. Olhar para elas agora a fazia sentir náusea em vez de satisfação. A chefe de segurança de Camila ligou na manhã seguinte com a notícia de que Carlos havia deixado a cidade, havia arrumado seu apartamento e se mudado para algum lugar na costa leste. Ela ouviu o relatório e então disse à chefe de segurança para parar de rastrear os movimentos de Carlos, que não precisava mais de atualizações sobre seu paradeiro ou atividades, que a vida dele não era mais assunto seu. Camila passou as semanas seguintes tentando reconstruir sua vida em torno de algo diferente da vingança. Reconectando com amigos que havia negligenciado, tirando férias reais com Sofia onde deixava o telefone de trabalho em casa, sentando com uma terapeuta que apontava gentilmente que o trauma exigia processamento em vez de projeção em alvos externos. Era mais difícil do que Camila esperava deixar ir a raiva que havia sido sua companheira constante por anos. Mais difícil aceitar que o sofrimento de Carlos não havia realmente curado suas feridas. Mais lentamente, incrementalmente, Camila começou a se reconhecer novamente de formas que pareciam autênticas em vez de reativas. Riu mais facilmente, dormiu melhor, notou flores florescendo e pequenas coisas belas que existiam independentemente da guerra corporativa. Sofia respondeu à presença maior da mãe com alegria que lembrava Camila do que havia lutado para proteger em primeiro lugar. E tarde da noite, quando as memórias de Carlos ameaçavam puxá-la de volta para a escuridão, Camila se lembrava de que a melhor vingança era a vida que já havia construído, a filha que amava, o império que controlava por força em vez de amargura. Soltá-lo não significava perdoá-lo, apenas significava reconhecer que se agarrar à raiva magoava mais do que o magoava. Sofia desabou durante seu recital de dança em uma tarde comum, seu corpinho se curvando no meio de uma pirueta enquanto Camila assistia da plateia com o coração parando antes que sua mente pudesse processar o que estava acontecendo.
A ambulância chegou em minutos, os paramédicos se movendo com eficiência treinada enquanto Camila tentava se manter inteira enquanto estabilizavam a filha e faziam perguntas sobre histórico médico que de repente pareciam catastroficamente incompletos. Ela conhecia a pediatra e o calendário de vacinação de Sofia, mas quando começaram a perguntar sobre condições genéticas familiares e distúrbios hereditários, Camila percebeu com enjoo paralisante que conhecia apenas metade da história médica de sua filha. Internaram Sofia na unidade de tratamento intensivo pediátrico, sua pequena forma diminuída pelas máquinas monitorando cada sinal vital. O médico atendente foi gentil mais direto, explicando que o colapso de Sofia sugeria uma anormalidade cardíaca exigindo investigação imediata, que precisavam de históricos médicos familiares abrangentes de ambos os pais para avaliar adequadamente os fatores de risco genéticos. Camila ficou ao lado da filha dormindo e fez uma lista das informações médicas de sua própria família enquanto confrontava a realidade inevitável de que precisava contatar Carlos. Suas mãos tremiam enquanto ligava para seu advogado, explicava a emergência médica e pedia orientação. O advogado foi profissionalmente solidário, arquivando imediatamente uma moção de emergência para suspender temporariamente a ordem de restrição por fins médicos apenas, o tipo de modificação que juízes rotineiramente concedem quando a saúde de uma criança está em jogo. Mas Camila precisava das informações imediatamente em vez de esperar pela assinatura do juiz. Ela havia deletado todos os seus arquivos sobre o paradeiro de Carlos, havia instruído sua equipe de segurança a parar a vigilância, não tinha ideia de como contatá-lo. A ironia não escapou a Camila, que havia gastado enormes recursos rastreando cada um de seus movimentos durante sua campanha de vingança, e agora quando realmente precisava dele pelo bem-estar de sua filha, não tinha como entrar em contato. Ela finalmente ligou para o irmão dele, cujo número ainda tinha. A conversa foi desajeitada e breve, Camila explicando a emergência médica e implorando as informações de contato atuais de Carlos. O irmão forneceu um número de telefone com o aviso de que Carlos havia passado pelo inferno e não precisava de mais devastação. Camila encarou o número por um minuto inteiro antes de encontrar coragem para discar. Quando a linha conectou e ouviu o cauteloso alô de Carlos, cada discurso preparado evaporou. É Sofia. Ela desabou durante a aula de dança. Está no tratamento intensivo pediátrico e os médicos precisam do seu histórico médico completo imediatamente. Você pode nos ajudar? O silêncio durou o suficiente para que Camila pensasse que a ligação tinha caído, mas então ouviu a inspiração brusca de Carlos. Ela está bem? O que aconteceu? Em qual hospital você está? Camila forneceu os detalhes clínicos, a anormalidade cardíaca, os testes genéticos, a necessidade imediata de seu histórico familiar. Ouviu Carlos se movendo, ouviu dizer que estava saindo do escritório agora e estaria no próximo voo disponível. Me mande seu e-mail. Vou pedir que meu médico encaminhe meu prontuário completo dentro de 1 hora. E Camila, não estou tentando me intrometer. Só quero ajudar. Ficarei longe de você e de Sofia se for isso que você precisa, mas por favor me deixe fornecer as informações que os médicos precisam. A ordem de restrição não importa agora, disse Camila. Sofia precisa de ajuda, e você é o pai dela, independentemente de nosso histórico. Apenas consiga os registros médicos para o hospital o mais rápido possível. Ela forneceu seu e-mail e as informações de contato do hospital, depois voltou para ao lado de Sofia, que havia acordado, parecendo assustada e confusa. Camila segurou sua mão e explicou que os médicos estavam fazendo testes para garantir que seu coração estava funcionando corretamente. Sofia aceitou isso com resiliência, mais interessada em desenhos animados. Os registros médicos de Carlos chegaram eletronicamente dentro de 40 minutos, um arquivo abrangente que documentava o histórico cardíaco de sua família, incluindo a morte súbita de seu avô de um defeito cardíaco não diagnosticado. O médico atendente revisou as informações com alívio visível, explicando que conhecer o padrão genético os ajudou a identificar a condição específica de Sofia e desenvolver um plano de tratamento adequado. O diagnóstico foi um defeito cardíaco congênito que exigiria cirurgia, mas tratável se abordado prontamente. Camila lhe enviou uma mensagem com uma atualização sobre o diagnóstico e a cirurgia planejada, mantendo sua mensagem clínica. Em vez de um simples reconhecimento, seu telefone tocou imediatamente.
Estou no aeroporto, disse Carlos sem rodeios. Meu voo embarca em 20 minutos. Sei que não tenho o direito de estar lá, mas encontrei a melhor cirurgiã cardíaca pediátrica do país, a doutora Amélia Reis. Ela está consultando em Brasília, mas está disposta a voar amanhã para avaliar Sofia se você autorizar. Ela foi pioneira na técnica cirúrgica específica que sua filha precisa. Camila sentiu algo mudar em seu entendimento de quem Carlos havia se tornado. Como você a encontrou? Liguei para todos que eu ainda conhecia com conexões médicas. Expliquei a situação e perguntei quem era absolutamente a melhor, independentemente do custo. O nome da doutora Reis apareceu 3 vezes. Tudo bem, disse Camila, cansada demais para manter muros. Peça que a assistente dela entre em contato diretamente com o hospital. E Carlos, obrigada pelos registros médicos e pela especialista. Isso importa. Ouviu sua respiração se prender. Quando ele falou de novo, sua voz estava espessa de emoção. Ficarei na sala de espera do hospital quando chegar. Não vou me aproximar de Sofia a menos que você dê permissão. Só preciso estar por perto caso os médicos tenham perguntas. Camila concordou, deu os detalhes do hospital, então voltou para ao lado de Sofia. Carlos chegou 6 horas depois, e Camila soube o momento em que ele entrou porque seu telefone vibrou com uma mensagem dizendo que estava na sala de espera. Por volta de meia-noite, ela se viu caminhando até onde Carlos estava sentado sozinho em um canto, com a cabeça entre as mãos. Eles se encararam através da sala de espera estéril e todos os discursos ensaiados evaporaram diante do terror compartilhado pela filha. Ela está estável, disse Camila baixinho. A equipe cirúrgica está se preparando para a operação em 2 dias. Carlos se levantou mas não fez nenhum movimento para se aproximar. Há algo que posso fazer? Você já ajudou, respondeu Camila. A especialista que você encontrou está consultando no caso de Sofia. Seus registros médicos deram informações críticas ao hospital. Você fez tudo o que um pai poderia fazer. A palavra pai ficou suspensa entre eles. Os olhos de Carlos encheram de lágrimas. Posso vê-la? Só por 1 minuto. Não vou acordá-la. Camila deveria ter dito não. Mas parada naquela sala de espera observando Carlos mal se manter inteiro, não pôde negar isso a ele. 5 minutos. Mas se ela acordar, você sai imediatamente. Ela o levou à unidade de tratamento intensivo pediátrico, assinou-o como familiar imediato, depois ficou na porta enquanto Carlos se aproximava do leito de Sofia com reverência cautelosa. Ele olhou para a filha por um longo momento, absorvendo o rostinho dela e as máquinas monitorando seus sinais vitais. Quando os 5 minutos terminaram, Carlos agradeceu a Camila com os olhos e saiu sem protestos. Ela o encontrou no corredor depois, com as costas contra a parede. Ela é tão pequena, disse ele. Tão frágil e perfeita. Como você sobrevive ao medo de amar alguém tanto? Você aprende a viver com o terror, disse Camila, surpreendendo-se por se engajar. Aprende que amar alguém significa ser perpetuamente vulnerável, e aceita esse risco porque a alternativa é pior. Ficaram juntos naquele corredor do hospital, 2 pessoas ligadas por uma filha e separadas por uma história dolorosa demais para simplesmente esquecer. E pela primeira vez desde que Camila havia saído do escritório de Carlos 4 anos atrás, eles eram simplesmente 2 pais aterrorizados. A cirurgia de Sofia durou 7 horas, e Carlos nunca deixou a sala de espera cirúrgica apesar de Camila lhe dizer repetidamente que não precisava ficar. Mas Carlos permaneceu naquela cadeira desconfortável, sua presença tornando-se uma constante quieta que Camila achou simultaneamente reconfortante e inquietante. A mãe de Camila chegou no meio da manhã, abraçando Camila com proteção poderosa. Ela olhou para Carlos com desconfiança não disfarçada e se posicionou entre ele e Camila como uma barreira contra o dano. Você tem muita coragem de aparecer aqui, disse a mãe, sua voz baixa mais afiada. Depois do que você fez, acha que tem o direito de estar aqui agora? Carlos olhou para cima com olhos sem nenhuma defensiva. Não tenho o direito de estar em nenhum lugar perto de Camila ou Sofia. Só estou aqui porque Sofia precisava dos meus registros médicos. Se você quiser que eu vá embora, irei.
A mãe de Camila o estudou com o olhar avaliador de alguém que havia passado anos lendo honestidade em rostos. O que quer que tenha visto fez sua expressão amolecer ligeiramente. Ela se virou para Camila, tocou o rosto da filha gentilmente, e sussurrou que iria buscar café. Quando voltou com 3 xícaras em vez de 2, silenciosamente entregou uma a Carlos. Esperaram juntos em silêncio tenso. Carlos se tornou útil de pequenas formas, trazendo água, perguntando sobre opções de refeições, movendo sua cadeira quando percebia que sua proximidade deixava Camila desconfortável. Nunca pressionou por reconhecimento, apenas existiu quietamente nas margens. O cirurgião finalmente emergiu no final da tarde, explicando que o procedimento havia corrido bem, que Sofia havia tolerado a cirurgia melhor do que o esperado, o defeito foi corrigido, o reparo parecia estável, e que sua filha deveria ser capaz de levar uma vida completamente normal. Camila sentiu suas pernas fraquejarem com o alívio, a mãe segurando seu cotovelo. Quando o cirurgião perguntou se havia perguntas, Carlos falou, sua voz carregando indagações médicas específicas que sugeriram que havia passado as horas de espera pesquisando cirurgia cardíaca pediátrica. Qual é o prognóstico de longo prazo? Ela precisará de cirurgias de acompanhamento? Há restrições de atividade? O cirurgião respondeu cada pergunta minuciosamente, direcionando a maioria das respostas para Camila, mas Carlos tomou notas cuidadosas. Puderam ver Sofia 1 hora depois. Ela ainda estava inconsciente, seu pequeno peito subindo e descendo com o ventilador, e ver a filha tão vulnerável fez a compostura de Camila rachar. Ela afundou na cadeira ao lado do leito de Sofia e chorou, os braços da mãe enrolando-se ao redor dela enquanto Carlos ficava desajeitadamente perto da porta. Quando Camila recuperou o controle, olhou para cima e encontrou Carlos ainda lá, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não a olhava, mas para Sofia. Você pode se aproximar, se ela se ouviu dizer. Você voa pelo país. Pode vê-la direito. Carlos se aproximou lentamente, parando no lado oposto do leito de Sofia, suas mãos agarrando a grade. Obrigado, se ele sussurrou. Obrigado por me deixar estar aqui. Você é o pai dela, disse Camila. O que quer que tenha acontecido entre nós, ela ainda carrega seus genes. Você tinha o direito de saber que ela estava em perigo. Ficaram em lados opostos do leito da filha, observando-a respirar. A mãe de Camila se desculpou, dando privacidade a eles. O silêncio entre eles parecia diferente, mais contemplativo. Deixei a cidade, disse Carlos eventualmente, sua voz mal acima de um sussurro. Depois que você registrou a ordem de restrição, me mudei para a costa leste, aceitei um emprego que paga uma fração do que eu costumava ganhar, comecei a fazer terapia. Não estou te dizendo isso para receber crédito. Só quero que você saiba que entendo o quanto falhei com você e com Sofia. Entendo que ameaçar você foi imperdoável. Não estou pedindo perdão. Só estou te dizendo que sei. Camila absorveu suas palavras, reconhecendo a diferença entre o homem que havia empurrado dinheiro pela mesa e essa pessoa quebrada que havia voado pelo país. Destruí sua empresa, disse ela. Passei 2 anos desmontando seu império. Queria que você sofresse. Pensei que a vingança curaria algo, mas só me tornou amarga e exausta. Você tinha todo o direito de me destruir, respondeu Carlos. Mereci isso e pior. Ficaram em silêncio, observando o peito de Sofia subir e descer. Uma enfermeira veio verificar os sinais vitais, explicando que começariam a reduzir a ventilação mecânica em algumas horas. Ao longo dos dias seguintes, enquanto Sofia se recuperava, Carlos manteve sua distância respeitosa enquanto permanecia disponível. Ficou em um hotel, veio durante o horário de visitas, mas saiu prontamente quando solicitado, trouxe comida para a equipe de enfermagem. Nunca tentou se apresentar a Sofia, apenas existiu ao fundo como suporte quieto. Sofia acordou completamente no 3º dia pós-cirurgia, confusa mas viva. Ela fazia perguntas com curiosidade direta, e Camila explicou que os médicos tinham consertado algo em seu coração. Sofia aceitou isso com resiliência, mais interessada em desenhos animados. Carlos estava presente durante um dos períodos de vigília de Sofia, parado perto da janela.
Quando Sofia o notou, inclinou a cabeça com reconhecimento. Você é o homem legal da escola, disse ela. O que disse que eu estava sendo paciente enquanto esperava por você. É isso mesmo, disse Carlos com cuidado. Vim ver como você está. Meu coração estava quebrado, concordou Sofia com naturalidade. Mas os médicos consertaram. Mamãe diz que poderei dançar de novo. Que maravilha, disse Carlos, lutando para manter a compostura. Fico feliz que os médicos puderam te ajudar. Você é muito corajosa. Não fui corajosa durante a cirurgia, disse Sofia seriamente. Eu estava dormindo. Ser corajoso é quando você está com medo, mas faz a coisa mesmo assim. A observação fez os dois, Carlos e Camila, sorrirem. Sofia perguntou se Carlos era um amigo de sua mãe. E Camila se viu respondendo honestamente que ele era alguém que ela havia conhecido antes, que havia ajudado quando Sofia ficou doente. Depois que Sofia voltou a dormir, Carlos se aproximou de Camila. Provavelmente deveria voltar para o leste em breve. Só queria saber se seria tudo bem deixar minhas informações de contato, não para pressionar por envolvimento, mas apenas para que você possa me contactar se houver outra emergência médica. Camila considerou recusar, mas descobriu que não podia negar que ter acesso às suas informações médicas poderia ser importante. Tudo bem. Deixe suas informações com os administradores do hospital. E Carlos, obrigada por estar aqui essa semana. Isso importou. Seus olhos encheram de lágrimas que ele não tentou esconder. Na manhã seguinte, Camila descobriu que ele havia feito o check-out e retornado para onde agora vivia, deixando para trás documentos médicos e um bilhete agradecendo à equipe de enfermagem. A recuperação de Sofia progrediu mais rápido do que o esperado. Em 2 semanas, ela estava em casa reclamando das restrições de atividade. Camila se viu pensando em Carlos mais do que esperava, perguntando-se como ele estava processando ter encontrado a filha tão brevemente. Ela não entrou em contato, mas guardou as informações dele no telefone, um reconhecimento de que algumas conexões não podiam ser completamente cortadas. E tarde da noite, quando Sofia dormia tranquilamente, Camila se permitiu considerar a possibilidade de que as pessoas podiam mudar, que talvez um dia houvesse espaço para Carlos conhecer a filha de maneiras que não prejudicassem ninguém. Não era perdão. Não ainda e possivelmente nunca. Mas era o primeiro amolecimento, o primeiro reconhecimento de que o futuro não precisava ser ditado inteiramente pelo passado. A ligação veio em uma tarde comum, 6 meses após a cirurgia de Sofia. O nome de Carlos aparecendo na tela do telefone de Camila pela primeira vez desde que ele havia deixado o hospital com nada além de gratidão e despedida. Camila encarou a ligação entrante por 3 toques antes de atender, sua voz cuidadosamente neutra. Carlos soou nervoso, suas palavras vindo ligeiramente rápidas demais enquanto se desculpava por ligar e perguntava se ela tinha um momento para conversar. Sofia tem feito perguntas sobre o pai, Camila se ouviu dizer antes que Carlos pudesse continuar. Não constantemente, apenas a curiosidade adequada à idade que as crianças desenvolvem quando percebem que a estrutura de sua família parece diferente. Ela perguntou por que não tem um papai quando seus amigos têm, se o pai dela sabe que ela existe. O silêncio durou o suficiente para que Camila pensasse que havia cometido um erro. Mas quando Carlos falou, sua voz carregava consideração cuidadosa em vez de avidez desesperada. Como você quer lidar com isso? O que parece certo para você? Porque não quero complicar sua vida ou confundir Sofia. Mas se ela está fazendo perguntas, também não quero que minha ausência crie um vazio que seja preenchido com fantasias. Não sei qual é a resposta certa, admitiu Camila. Parte de mim quer protegê-la da verdade complicada. Mas outra parte pensa que isso é meu trauma para processar, não dela. Ela merece saber que tem um pai que existe, que sabe sobre ela. Éramos diferentes, disse Carlos. Somos diferentes, corrigiu Camila após uma longa pausa. Tempo presente, porque tenho pensado nisso por meses. Pensado sobre o que Sofia precisa versus o que eu preciso. E não tenho boas respostas, mas estou começando a acreditar que mantê-lo completamente fora da vida dela para sempre pode não ser a escolha protetora que me convenci de que era.
Ela ouviu sua respiração se prender. O que isso significa na prática? Ainda não sei, disse Camila honestamente. Talvez signifique se encontrar uma vez em algum lugar neutro para que Sofia possa ver que o pai é uma pessoa real que se importa com sua existência. Talvez signifique atualizações ocasionais sobre seu desenvolvimento. Talvez não signifique nada mais do que eu lhe contar a verdade em termos adequados à sua idade. Genuinamente não sei. Eles conversaram por quase 1 hora. Carlos fez perguntas cuidadosas sobre como Sofia era, o que a fazia rir, com o que ela lutava. Camila se viu respondendo com honestidade que a surpreendeu, descrevendo a filha em detalhes. Contou a ele sobre a obsessão de Sofia com dinossauros, seu medo de tempestades, a forma como insistia em usar meias sem combinar porque combinar é chato. Carlos ouviu com atenção focada, ocasionalmente fazendo perguntas que revelavam o quanto queria entender. Quando Camila mencionou o amor de Sofia por histórias sobre dragões, Carlos admitiu que havia comprado livros infantis por meses, uma coleção que provavelmente nunca daria a Sofia, mas que não conseguia parar de adquirir. Sei que é patético construir uma biblioteca para uma criança que talvez nunca leia comigo, mas me faz sentir conectado a ela de alguma forma. A admissão fez o peito de Camila apertar com emoções que não conseguia identificar completamente. O homem que havia ameaçado não teria comprado livros infantis que talvez nunca usasse. 3 semanas após aquela ligação, Camila se viu sentada em um banco no parque com Sofia ao lado, observando um homem se aproximar pela grama com passos cuidadosos e medidos. Havia ligado para Carlos 2 dias antes com uma proposta simples, se ele poderia se encontrar com Sofia brevemente em público, sem promessas sobre contato futuro, apenas uma apresentação. Sofia havia ficado animada e nervosa quando Camila explicou naquela manhã que iriam encontrar alguém especial, alguém que havia perguntado sobre ela. Camila manteve a explicação adequada à idade, dizendo que este era um homem que se importava muito com Sofia, mas não havia conseguido fazer parte de sua vida até agora. Ela não usou a palavra pai, não queria carregar o encontro com expectativas. Carlos sentou no banco na outra extremidade, mantendo distância, seus movimentos cuidadosos. Ele parecia diferente, menos polido e mais genuíno. Quando falou, sua voz era gentil e incerta. Oi, Sofia. Meu nome é Carlos. É muito bom finalmente te conhecer. Sofia o estudou com curiosidade franca. Você estava no hospital, se ela disse depois de um momento. Quando meu coração estava quebrado. Mamãe disse que você ajudou os médicos a me consertar. Tentei ajudar um pouquinho, disse Carlos, seus olhos já enchendo de lágrimas. Principalmente os médicos fizeram todo o trabalho real. Mas fico muito feliz que eles puderam consertar seu coração. Sua mamãe me conta que você já voltou a dançar. Agora consigo fazer 12 piruetas sem cair, Sofia anunciou com orgulho. É mais do que qualquer outra pessoa da minha turma. Você gosta de dançar? Sou terrível em dançar, admitiu Carlos com um pequeno sorriso. Mas adoro assistir pessoas que são boas nisso. Eles conversaram por 20 minutos, a conversa passeando por tópicos que importavam para Sofia. Carlos ouviu com atenção completa, fez perguntas que mostravam interesse genuíno, nunca tentou reivindicar importância. Quando Sofia mencionou que não tinha um pai como outras crianças, a expressão de Carlos se crispou de dor. Mas Carlos se recuperou rapidamente. Você tem um pai, disse ele com cuidado. Às vezes os pais não podem estar juntos por razões complicadas de adultos, mas isso não significa que não se importam. Seu pai se importa muito com você, Sofia. Pensa em você todos os dias. Você é meu pai? Sofia perguntou com franqueza. Carlos olhou para Camila, sua expressão pedindo permissão, e ela assentiu levemente. Sim, disse ele simplesmente. Sou seu pai, e te conhecer hoje é uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida. Sofia processou isso com silêncio pensativo. Por que você não pode fazer parte da minha vida em todas as formas que importam? Porque às vezes os pais cometem erros, disse Carlos, sua voz quebrando. Erros muito grandes que machucam pessoas de quem gostam. E às vezes esses erros significam que eles não conseguem ter a família que querem.
Mas isso não muda o quanto me importo com você ou o quanto me orgulho de você ser minha filha. Camila observou Carlos lutar por aquela explicação. O viu tentar ser honesto sem sobrecarregar Sofia com detalhes que ela era jovem demais para entender. Quando Sofia perguntou se poderia ver Carlos de novo algum dia, Camila se viu respondendo antes de ter decidido completamente. Talvez, se seu pai quiser e se conseguirmos descobrir uma forma de fazer isso que seja boa para todo mundo. Isso é complicado e os adultos ainda estão descobrindo. Então estamos indo uma visita de cada vez. Sofia assentiu com aceitação fácil. Ela voltou para Carlos e disse com sinceridade completa: Fico feliz por ter te conhecido. Você parece legal. A observação fez os dois, Camila e Carlos, rirem apesar do peso emocional. Quando era hora de partir, Sofia acenou um adeus com amizade despreocupada. Carlos ficou naquele banco, observando-as partir, e quando Camila olhou para trás, o viu com a cabeça entre as mãos, seus ombros tremendo. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Camila ficou à janela, olhando para a cidade que havia testemunhado tanto o pior quanto possivelmente o começo de algo parecendo com reparo. Ela pensou em Carlos sentado naquele banco, pensou na forma como havia falado com a filha com tamanha ternura cuidadosa. Camila não tinha respostas, apenas perguntas e o reconhecimento de que algumas feridas nunca saravam completamente, mas podiam talvez cicatrizar de formas que permitiam movimento. Carlos nunca seria o pai que Sofia merecia, nunca desfaria o dano, nunca ganharia completamente um perdão que Camila não tinha certeza de poder dar. Mas talvez pudesse ser algo menor e mais realista, uma pessoa falha que havia aprendido com erros catastróficos e estava disposta a aparecer sem expectativas. O futuro era incerto, potencialmente doloroso, definitivamente complicado. Mas parada à janela com Sofia dormindo tranquilamente, Camila se permitiu acreditar que algumas pontes queimadas tão completamente que tudo o que você pode fazer é aprender a caminhar sobre as cinzas. E se você tiver sorte, alguém pode encontrar você no meio do caminho, e juntos podem construir algo pequeno e cuidadoso que honra o dano enquanto deixa espaço para a possibilidade de que amanhã pode ser diferente de ontem. Não era um final feliz. Não era redenção ou reconciliação. Era apenas duas pessoas quebradas tentando fazer melhor por uma criança que merecia mais do que o histórico delas. Dando um passo incerto de cada vez em direção a um futuro que sempre carregaria o peso do passado, mas que talvez de alguma forma abrisse espaço para algo parecendo com graça.